Fala galera Selva, beleza? Iniciando aqui hoje é o sétimo, não é? É sétimo. Sétimo episódio do SelvaCast, assim, eu tô muito feliz. Como sempre eu falo isso. Mas é verdade, galera, sempre eu fico feliz em estar iniciando aqui mais um SelvaCast aqui pra vocês. E sempre tem um convidado. Rapaz, o SelvaCast só tem convidados especiais. Perceberam, Will? Que toda vez diga assim, ó, esse convidado é pra lá de especial, esse convidado é muito especial. Todos são especiais, até porque o SelvaCast é um canal na qual a gente traz o melhor para vocês de informações, para que vocês possam utilizar essas informações no seu cotidiano da melhor forma possível. Assim, ninguém aqui tem a verdade absoluta, mas todo mundo que vem para cá traz uma bagagem de informações que você pode tirar o que é útil ou não para você e dessa forma você usa no seu cotidiano da melhor forma possível que você acha mais aplicável. E hoje, no sétimo episódio do SelvaCast, eu vou receber hoje uma mulher que é mulher desenrolada, assim, uma amiga, já foi aluna, médica e trabalha intensivamente sobre a saúde da mulher de forma geral. Até porque mulher, ninguém melhor do que uma mulher para entender de mulher, para falar da saúde da mulher. E a doutora Roberta Gomes aqui, esposa do doutor Michel Palheta, que já veio aqui também, acho que foi no episódio 2, não foi o Will? Foi o 3. Episódio 2. Assim, os dois são médicos, os dois trabalham intensamente sobre essa... Sigam eles, na verdade, eu vou até pedir para ela falar para vocês aqui, o canal dela no YouTube e no Instagram, que ela tá lá todos os dias jogando informações de todas as formas para que a mulher possa se conhecer, se prevenir e tratar doenças diversas que a gente vai abordar aqui. Fica com a gente, doutora Roberta, muitíssimo obrigado pelo convite. Assim, e o negócio difícil que foi para você encaixar essa agenda, né? Que ela não mora mais aqui na cidade de Sobral, que é onde eu moro, ela agora tá só viajando direto, é São Paulo, é Fortaleza, a mulher não para mais. Brigadão pelo convite, satisfação de receber aqui para que você possa, dessa forma, trazer essas informações no SelvaCast para as mulheres que buscam informações e que são desinformadas diante dessa situação que a gente se encontra de casos de doenças que são meio que simples, por simples falta de cuidado de informações, acabam acarretando e trazendo algo mais grave, não é isso? Exatamente. Fale um pouco aí de você, sobre o que você trata. Pode se apresentar aí para a galera, Selva. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Nathan, por esse convite, não é? Estar aqui hoje nesse podcast com você, o SelvaCast. Eu me sinto muito honrada pelo convite, de verdade mesmo. Por aqui, antes de mim, já passaram muitas pessoas, assim, para lá de especiais, pessoas aí com um extenso conhecimento, realmente. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje também, tá? Realmente, nossa agenda ficou um pouco ruim, mas a gente conseguiu, não é? Se organizar para estar aqui hoje juntos, porque o Nathan, ele tem esse propósito de sempre tá te informando, sempre tá te trazendo a melhor informação, a informação assim de melhor qualidade possível. E eu tenho que te ajudar, claro, nesse propósito, não é? Eu tenho um canal lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade. O Will vai botar a descrição aqui, o Will depois vai se encarregar de botar a descrição aqui, tanto do seu canal, como de todos os outros que vêm por aqui. Botar o seu canal, o seu Instagram também, para que a galera possa ir lá no Instagram e no seu canal do YouTube para também alimentar dessas informações que você está lá todos os dias. Verdade. O meu canal, doutora, que é DRA Roberta Severiano, não é? E eu estou lá sempre, toda semana eu tenho conteúdo, com esse intuito realmente também de estar levando conhecimento, principalmente, Nathan, para muitas mulheres que não têm acesso. E eu sempre digo que o conteúdo que a gente posta aqui, apesar de ser um conteúdo de saúde, ser um conteúdo médico, a gente não quer substituir uma consulta médica, jamais, mas a gente quer realmente trazer um acolhimento, um conforto, às vezes para poder a pessoa, às vezes são problemas tão mais simples que pela falta de informação, né? Exatamente, a pessoa fica angustiada, não sabe se é grave, não sabe se é algo mais simples e aí eu tô aqui todos os dias realmente assim para isso, assim como também no meu Instagram, que é o DRA também, Roberta Severiano, doutora Roberta Severiano. E no TikTok também, agora. Agora é a moda. Eu nem falei. Eu tenho um TikTok, eu mal uso, mas agora é febre, né? A galera também tem que usar TikTok, né? Só que eu não sei fazer aquelas dancinhas. Não tô fazendo dancinha lá, não, né? Quem sabe um dia eu faça. Olha aqui, Bruce. Quem sabe um dia eu faça as dancinhas por lá, mas ainda não estou dançando lá no TikTok. A gente tem um amigo que ele é vida louca, né? Que dança, ele já faz tudo. Eu até disse, a minha meta é ter a coragem do Dayan. Então, assim, eu ia até buscar uma definição de coragem, que um homem assim... É maravilhoso. Não, eu digo isso pra ele todas as vezes. Dayan, eu quero chegar no seu nível de coragem. De assim, o homem sem filtro, ele não tá nem aí. Eu faço o que eu dou vontade de pronto, Nathan. Eu ainda não cheguei nesse nível, não, mas calma que eu vou chegar lá, né? Vai dançando no TikTok, né? Dizem que agora o que bomba é dancinha, né? Falei, não tô dançando ainda não, mas... Ainda não, viu? Então ela vai dançar. Ó, doutor Michel, aí, ó. Já eu tô vendo a dupla aí, ó. Você e a Roberta fazendo dancinha aí no TikTok. Já chamei, viu? Eu falei, vamos fazer essa dancinha e tal. Pode ser que tenha, viu?
Ele é tão sério assim, eu não vejo o Dr. Michel Não, fazendo dancinha não, viu? Você não conhece ele lá em casa. O Will conhece mais, o Will. Ele é bem solto em casa, viu? E o que é que você trabalha mais no seu cotidiano, doutor Roberto? Falei pra galera sobre... Como é que é meu dia a dia, né? Assim, o que é que você... Vamos lá, porque assim, eu perguntei isso a ela, galera. A doutora Roberta, ela é médica e trabalha muito com ultrassom também de mamães que estão aí nessa trajetória, né? Porque você trabalha fortemente com isso. E eu vou falar sobre um assunto que ele é muito recorrente, que quando eu falei no meu Instagram que eu ia trazer a doutora Roberta pra cá, muita gente me fala assim, Natan, faz essa pergunta a ela, que é uma pergunta bem comum, assim, que muitas mulheres sofrem. O número de mulheres hoje que sofrem com endometriose é muito alto. E às vezes as mulheres não sabem nem o que é endometriose. Tem muita mulher por aí que não sabe o que é endometriose, então às vezes ela pode ter esse problema e não sabe que tem esse problema. Então diga-nos aqui para que a galera possam ter essas informações, o que é endometriose, o que causa e o que não causa e como tratar. Vou te responder, tá, Natan? Inclusive eu vou te fazer uma revelação hoje aqui. Eita, galera, olha aí, ó. Esse assunto realmente ele é muito importante, endometriose, por quê, né? Agora eu vou revelar. Ontem a gente estava lá na clínica e já tinha uns dias que eu mesma, tá, Roberta, estava sentindo umas dores, uns incômodos e pedi para o Michel me avaliar, né, fazer um ultrassom transvaginal de rotina. E aí ontem eu descobri que eu tenho endometriose superficial. Você acredita? Eita. Primeira mão, viu? Ninguém tá sabendo. Agora, sabe quando a gente saiba, milhares de pessoas, centenas de pessoas saibam, então... Pois é. Então, assim, a endometriose, ela realmente ela não escolhe, não é, a mulher. A gente tem, assim, eu não tenho sintoma de praticamente nada, eu estava sentindo só um incômodozinho, às vezes, uma cólicazinha leve. E ontem, quando eu fui fazer o exame, realmente eu descobri que eu tenho essa endometriosezinha superficial, tá? A endometriose... É o seguinte, ela é uma doença, a gente tem o nosso útero, né? E o nosso útero, na parte interna, ele é revestido por um tecido chamado endométrio. Esse endométrio, todo mês, ele vai se preparar para poder receber um bebê, tá? O nosso corpo, nós mulheres, todos os meses, ele se prepara para receber um neném. E esse endométrio, ele engrossa, isso em mulheres que não tomam anticoncepcional, tá? Ele vai, ele cresce, né? Ele prolifera, ele vai engrossar. E se a gente não engravidar, ele vai descamar. Essa descamação do endométrio, a gente vê lá na calcinha como menstruação, é o sangue da menstruação. Mas, o que acontece? A gente também tem uma das teorias, né, da endometriose. A endometriose é uma doença de várias teorias. Uma das teorias é que a gente tem esse sangramento retrógrado, ou seja, além de sangrar, a gente vê na calcinha, esse sangramento ele reflui pelas trompas, né? A gente tem 2 tubas uterinas e ele reflui pelas tubas uterinas e ele cai na cavidade pélvica. Só que o que foi visualizado, né? O que foi visto? Que isso acontece em uma grande porcentagem das mulheres, mas não é toda mulher que desenvolve endometriose, tá? Por quê? Quando esse sangue ele cai na cavidade pélvica, na cavidade abdominal, o sangue ele vai ser digerido pelo organismo dessa mulher. E aí fica tudo bem. Mas em quem tem uma tendência a ter endometriose, esse sangue quando ele cai lá, o organismo ele não consegue realmente digerir, absorver. E é uma célula de endométrio. É o mesmo tecido que está lá dentro do seu útero. E aí, o que acontece? Essa célulazinha de endométrio lá fora, ela começa a se comportar como a célula lá de dentro, tá? A endometriose é o tecido ectópico, ou seja, fora do útero de endométrio. E aí, esse tecido endometrial lá fora, ele se comporta como o que está lá dentro, e todo mês ele vai crescer e vai descamar. E aí, no decorrer, assim, isso bem a grosso modo que eu estou aqui explicando, né? E aí, no decorrer dos anos, isso vai causando inflamação, porque a gente não aguenta sangue na cavidade abdominal, porque é irritativo. E aí, ele vai causando inflamações, aí vai causando, com as inflamações, vai causando aderência, fibrose. E aí, essa mulher ela vai começar a desenvolver ali os sintomas de endometriose. Que, inclusive, Natan, até fiz uma postagem sobre isso lá no meu Instagram. Tem mulheres que vão fazer o exame, né, de transvaginal e eu falo assim, olha, a senhora tem endometriose. Ela, poxa, eu tenho endometriose, mas eu não sinto nada. A endometriose, ela nem sempre vai causar sintomas,
tá? Nem sempre. Tem mulheres que não têm sintoma algum, Então, mas é perigoso, né? Então, tem mulher que passa anos e anos sem ir no ginecologista, né? Então, isso é perigoso, né? Exatamente. E isso é perigoso porque às vezes a mulher passa tempos e tempos, aí não sentiu nada, aí quando ela vai ter algum Tá sintoma, muito avançado. compromete às vezes a fertilidade, né? E pode comprometer o sonho dela de ser mãe. Já tem outras mulheres que não, que ela já tem sintomas. Aí quais são os sintomas que ela vai ter? Geralmente a gente tem dor na relação, né? Dor na relação é uma dor quando a gente tem relação mais profunda, tá? Porque quando a gente tem dor na relação, a gente tem de duas formas. E isso é na relação com penetração, tá bom? Ou penetração mesmo de pênis, ou penetração de algum brinquedinho sexual. A mulher ela vai ter dor quando tem uma penetração mais profunda. Porque o órgão ele vai bater, né, naquela areazinha de fibrose e vai incomodar. Vai dar um gatilhozinho de dor. Então, dor na relação não é normal. A gente não pode normalizar isso, tá? Nem dor, nem incômodo. Principalmente quando a gente tem uma penetração mais profunda, tá? Na posição, por exemplo, de 4 apoios. Então, é um erro que a pornografia alimenta muito como saudável, né? A gente vê que a pornografia alimenta muito de que a mulher tem que estar ali sentindo dor, tem que ser desconfortável, tem que... É aquele negócio mais agressivo. Vou até falar sobre isso, assim, é muito importante essa questão. Vou já falar sobre isso também. Mas, ó, dor na relação, cólicas. As cólicas são cólicas que pioram no decorrer da vida ou cólicas que te deixam, assim, incapacitadas. Por exemplo, aquela mulher que tem que tomar remédio, vai para o trabalho, não rende a mesma coisa, ou aquela menina mais jovem que não consegue ir para a escola, que a cólica é muito forte. E aí o pior, às vezes vai ao médico e fala que o quê? Que cólica é normal, é coisa de mulher. Não, isso é coisa de mulher, quando você for passando o tempo vai melhorar. E tipo assim, e sempre que a gente tem cólica, eu gosto de falar, principalmente em mulheres mais jovens, Natan, não é normal, assim, uma adolescente, claro que no começo ela vai sentir uma cólica, que como ela nunca teve, ela vai sentir uma cólica que para ela é quase que insuportável ali. Mas fique atenta, se você que é mãe, né, e tem um adolescente em casa, que é uma cólica que a sua filha não consegue ir para a escola, que você percebe que passa o tempo e não melhora, que, tipo assim, que ela vai só piorando, a gente tem que pensar em endometriose, mesmo quando a mulher é jovem também. Então, cólica intensa não pode. Você falando isso aí, então, fez até eu lembrar agora que quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu ainda sou novo, galera, tenho 30. Parecia que tinha 40 agora, né? Não é? Mas quando eu tinha, acho que meus 20, 22 anos, eu tinha uma namorada que ela sofria muito de cólica ao ponto de... A gente cansou de ir pro hospital para ela tomar medicamento. Tipo, ela ficava com dores tão grandes abdominais que ela tipo, sabe como é que aliviava? Ela apertava a barriga. Ela ficava apertando. Aí, às vezes eu tava aqui com ela, eu tinha que ficar segurando a barriga dela. Tipo, sim, quando eu segurava, que dava a pressão na barriga, era um momento de conforto. Sim. Da cólica. Aí chegava ao ponto e ela falava, não, tá insuportável, vamos pro hospital. Ela ia pro hospital tomar medicamento. Quase todos os meses. Quase todo mês ela tinha que fazer isso. Aí eu falei, caramba, isso é normal? Ela, o médico disse que é normal. Aí eu falei assim, normal a pessoa sentir dor ao ponto de todo mês ir aqui no hospital, tomar medicamento intravenoso para poder parar a dor da cólica. Não, cólica não é normal, tá? A gente não pode banalizar isso. Que assim, é coisa de mulher, cólica, ela tá com cólica. Então nem um pinguinho de cólica não é normal. Não, a gente vai ter um pouquinho de cólica. Mas então... é uma cólica que, tipo assim, que não te incapacita, Natan. Entendeu? Por exemplo, a mulher, ela, tá menstruada, porque o útero, ele contrai, né? Ele é um órgão muscular, ele vai contrair para ele liberar ali esse endométrio. Essa contração do útero, a gente vai sentir como uma cólicazinha. Mas é uma cólica que, por exemplo, que eu tomo uma medicação que melhora. Não interfere no seu cotidiano. Não interfere. Então, se você tem uma cólica que ela vai interferir no seu cotidiano, você, mulher que tem uma cólica muito forte, que tem que ir pro hospital, ou que passa o dia incapacitado sem fazer nada, não é normal. Tem que ir no médico. Tem que ir ao médico. E assim... Porque a endometriose, né, ela dá esses sintomas às vezes e mesmo assim, ó, por exemplo, tem dor na relação, cólica muito forte, né? Outro sintoma também de endometriose é aquela mulher que tem dor para urinar, porque às vezes tem endometriose que a mulher fica tendo como se fosse uma infecção urinária de repetição, tá? E a endometriose, dor na hora de fazer também cocô, diarreia quando ela está menstruada, ela pode sentir uma distensão abdominal, a barriga mais inchada, tá? No período ali menstrual. Então, assim, a endometriose, ela pode dar muitos sintomas que, às vezes, dizem que é coisa de mulher. Muita coisa mesmo, viu? Exatamente. Dor de cabeça também? Não, dor de cabeça não. Dor de cabeça não, né? Eu pergunto porque aqui é frequente a minha mulher falar que tá com dor de cabeça, tá com dor de cabeça, Mas isso aí já é mesmo por conta do período pré-menstrual, ela pode ficar tendo, né? Então, assim,
realmente tem que ficar atenta a isso, porque a endometriose é uma doença que, em média, já foi visto que ela demora de 7 anos, 9 anos, 12 anos para ser diagnosticada. Porque a mulher geralmente sente dor muito tempo e fala que e vai no médico, é coisa de mulher, ou então a própria mãe fala, não, minha filha, isso é coisa de mulher. As mulheres da família, então, né, já dizem, não, isso é coisa de mulher. O médico que fala que é normal ela sentir cólica, então... Não, não é normal sentir cólica. Eu tô falando assim, né? Porque então gera uma certa divergência, né? Porque assim, imagina, a mulher vai no ginecologista, aí tá aqui, ó, doutor, tô sentindo muita cólica. Ele faz lá uma ultrassom e a transvaginal e olha assim, não, tá normal. Aí aqui tem um porém também. Porque eu digo isso porque, vamos supor, essa minha ex-namorada, ela fazia isso no médico e tava normal. Pronto. O médico dizia que tava normal. E aí? Aí aqui tem um porém também, tá, Natan? Você chegou no ponto importante da conversa, que é assim, fazer um ultrassom transvaginal, não é? Não é todo... Porque assim, a gente só consegue achar doença... Tô falando dos médicos, né? Eu só consigo achar uma doença que eu conheço, tá? Eu só consigo achar uma doença que eu conheço. Vou falar aqui de mim, Roberta, tá? Por exemplo, sou médica, trabalho com ultrassonografia, né? E saúde da mulher em geral. Antes de eu fazer o treinamento para endometriose, eu não sabia diagnosticar endometriose. E por não saber, eu mandava para o meu esposo, para o Michel, né? Porque a gente tem que ter um olho treinado para poder achar endometriose. Principalmente, Natan, porque assim, a gente tem um exame específico para endometriose, mas depois que, por exemplo, eu aprendi, né? E eu cada vez mais me especializo nessa área, eu consigo achar lesões de endometriose em ultrassom transvaginal de rotina, tá? Porque 80% das vezes, as lesões de endometriose, elas vão estar em uma região lá retrocervical, que a gente consegue achar lá no ultrassom. Então, mesmo sem um preparo intestinal antes, a gente conseguiria diagnosticar. Mas como eu estou te falando, eu só vou diagnosticar o que eu sei achar, né? Porque se eu não reconheço aquele padrão de doença, eu não vou achar aquela doença. Mas todo ginecologista não deveria, então, conhecer endometriose? Mas é porque eles, às vezes, não fazem ultrassom. Não é? Às vezes eles não trabalham fazendo ultrassonografia e às vezes... Estou questionando porque é uma dúvida que, tipo... Sim. Se você vai no seu ginecologista, está sentindo... Eu digo isso porque eu imagino que eu possa estar assistindo uma mulher agora que está sentindo cólicas frequentes e ela já foi no médico dela e ele disse que está normal. Então, assim... É porque, às vezes, o que acontece? Tem um caso que você acabou de falar. Se ele é ginecologista, minha dúvida é... Sim. Todo ginecologista, ele não tem que saber da endometriose? Não, ele sabe da endometriose, mas é assim, Natan, ele vai pedir um exame. Ele pede primeiro um transvaginal de rotina. Aí a mulher faz e ele confia no colega que fez. E aí o exame vem normal. Aí ele não aprofunda. Aí ele acha que tá normal, entendeu? Agora, assim, se o médico mesmo assim ele fica, não, tô achando que tem alguma coisa, o ideal é ele mandar primeiro para alguém que já faça um mapeamento de endometriose, né? Isso aí é importante. Você vai em cima de um ponto agora, que é o que eu mais bato durante todos esses sétimos episódios aqui do SelvaCast, a gente bate muito numa tecla em específico, que eu percebo aqui que todos os convidados a gente tem algo em questão, doutora Roberta, que é o que é individualidade biológica. Sim. É não olhar para o paciente como um número. Paciente não são números, são pessoas. Então, quando a gente trata pessoas como pessoas, acontece essa questão da humanização, de você olhar realmente o paciente, espera ainda. Você está sentindo muitas dores, está frequente, e aqui eu mandei você fazer um exame, você está dando normal. Não, vamos aprofundar mais isso. É Sim. olhar para você de forma humana, e não Sim. olhar assim, só o número, pagou a consulta, vá-se embora, tchau e benção. Porque a gente vê que a humanização está diminuindo, assim, as pessoas estão se preocupando muito com números. Eu quero atender o máximo de pacientes possíveis para que eu possa ter mais dinheiro, e Sim. dessa forma, tá tudo normal, tá tudo bem, faço aquele trabalho ali mais por cima, que é o meu trabalho, então quer aprofundar, e falta a humanização e a pessoa fica lá com a vida ruim, cheia de problemas, complicações, e que futuramente pode gerar algo bem pior se tivesse sido tratado bem antes, né? É verdade. Mas assim, Natan, por exemplo, né, aí só voltando, a pessoa faz quando o médico ele desconfia, o ideal é que ele peça um exame mais detalhado. Se a mulher ela já teve relação sexual com penetração, ela vai fazer um ultrassom, né, para mapeamento de endometriose, que é um ultrassom com preparo intestinal no dia anterior ao exame. Esse preparo intestinal ele é feito com laxantes. Essa mulher vai usar laxantes no dia antes, vai ter uma alimentação mais leve e ela vai fazer em jejum o exame, tá? Se essa mulher, né, ela nunca teve relação sexual com penetração,
ela vai para fazer um estudo com ressonância magnética da pelve, tá? Para pesquisa de endometriose. Também tem um preparo específico. Esses preparos, assim, você quando for ligar para a clínica que você for fazer, você tem que ligar para poder marcar. Eles te passam esse preparo, né? Tanto para ressonância quanto para ultrassonografia, para poder você ir preparada realmente aí no dia do exame. Em relação ao que você falou aí dessa individualização do paciente, isso é muito verdade. Tipo assim, a gente tem que olhar o paciente não só como um pedaço. Por exemplo, eu iniciei, Natan, trabalhando só fazendo ultrassonografias, né? Eu comecei trabalhando só na parte de imagens. Mas, por eu conversar tanto com as minhas pacientes, né, e fazer como se fosse quase que uma espécie de consulta. Claro que eu não estava consultando naquele momento, mas eu queria entender o que ela estava sentindo para eu poder fazer o exame da melhor maneira possível. Foi que as pacientes começaram a dizer: doutora, você olha para mim como um todo. Doutora, eu não sou só um útero para você. Doutora, eu não sou só uma mama para você. E aí, isso daí foi me fazendo assim, então eu comecei a fazer pós-graduação em ginecologia clínica, aí eu entrei no mestrado de saúde da mulher, mas para poder realmente ver essa mulher como um todo, né? Porque nós somos corpo, mente, espírito, a gente é tudo. Inúmeros fatores. Exatamente, a gente é tudo. E realmente, assim, às vezes, infelizmente, Natan, tem alguns colegas que vão fazer isso, vão se ligar em números, mas que eu também vejo eles como vítimas, tá? Tipo assim, sistema, dos planos de saúde, principalmente, é uma mercantilização, assim, da medicina. Eu te digo isso, Natan, porque quando eu fui agora para Fortaleza e eu comecei a atender lá, eu fui fazer consultas e a moça me falou assim: olha, você tem que fazer de 10 em 10 minutos. No começo, eu fiquei assim, como assim, 10 em 10 minutos? Quando eu fui conversar com ela, eu falei, mas é consulta que eu vou fazer, é uma consulta aí. Não, mas vai fazer em 10 minutos, tem que ser 10 minutos. Aí eu falei, mas o paciente entrar na sala, sentar, eu conversar, eu avaliar, fazer exame físico, passar o tratamento, explicar e ele ir embora, isso tudo é 10 minutos? Aí, ela 10 minutos, porque a gente precisa realmente render. Aí o que foi que eu fiz, Natan? Eu não aceitei ficar. Caramba. Porque assim, se for para ser assim, eu também não iria, entendeu? Eu fiquei pensando assim, poxa. Aí eu vi que alguns colegas se submetem, né? A isso daí. Isso pelo eu não me dinheiro, submeti. né? Você não pensou só no dinheiro. Não vou só pensar em quanto eu vou ganhar, porque eu tenho que produzir muito, atender muito em 10 minutos. Quanto eu não vou ter conseguir atender em 1 hora, 6? Eu não ia conseguir resolver o problema daquela mulher. Aí o que adianta, Natan? Eu estar aqui no YouTube, eu estar lá no meu Instagram falando de saúde. E a mulher vai me ver, ela não dá tempo nem de sentar direito para sair da sala. Não, é loucura. Aí eu não fiquei, não tive como ficar. Aí voltando para essa questão da endometriose, então, não tem um motivo específico que cause. Tipo, você agora descobriu que está com endometriose. Endometriose, tipo, não tem não tem um causador. Uma mulher, ela pode desenvolver ou não. A gente tem alguns fatores imunológicos dessa mulher que possa fazer ela desenvolver. Como eu te disse, a endometriose, ela tem muitas teorias, sabe? Tem muitas teorias mesmo, não tem nada assim tão definido. A endometriose acontece tipo, por conta disso. Uma alimentação causa aí endometriose? Ela vai piorar os sintomas. Por exemplo, eu descobri que tem endometriose. E eu tinha reparado, Natan, que ultimamente, por exemplo, quando eu como carne vermelha ou alimentos mais inflamatórios, eu percebo que eu estava ficando com minha barriga muito estendida. Dilatação. Né? Não estava me sentindo muito legal, como se o alimento não caísse bem. Então, assim, quem tem endometriose precisa, sim, fazer um acompanhamento nutricional legal, porque vai precisar fazer uma dieta anti-inflamatória. E às vezes as pacientes falam assim: doutora, você pode me passar uma dieta? Mas assim, eu não tenho como passar, porque eu não... A gente tem uma faculdade básico, só para isso, né? A gente tem um básico, mas assim, existe o nutricionista, né? Que ele estudou ali um tempão só para ver isso daí, bem específico. E outra coisa, Natan, às vezes uma dieta que funciona para você, né? Com as coisas que você gosta, não funciona para o Will, o que eu digo muito não funciona né? para mim, entendeu? Tipo assim, então assim, não adianta, por exemplo, eu pegar a dieta da famosa, eu pegar a dieta da moda, eu pegar uma dieta no ChatGPT, como já tive paciente que falou, não, mas eu peguei uma dieta no ChatGPT. Aí, tipo assim, que é isso? O ChatGPT, que é uma inteligência artificial,
E ele dá dieta também? Se você pedir, ele faz. Ele faz treino de academia. É isso que tu falou, né? Que tu tinha me dito uma vez. Faz tudo, né? É mesmo, né? Eu já tive paciente minha que falou isso. Dá conselho quando criar. Isso é de graça. De graça. De graça. Aí, tipo assim, a tecnologia, ela é boa, Nathan, mas assim... Mas não é desse jeito. Aí, não, doutora, mas quando eu falei, você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, o ideal era que você fosse num nutricionista, o ideal era que você buscasse um educador físico para poder fazer uma atividade física, porque a endometriose é uma doença que a gente tem que tratar várias coisas. Ó. Uma coisa na nossa vida, Nathan, que é a nossa base, é o sono. As pessoas meio que deixam pra lá, né? Não, mas eu durmo só 7 horas e eu fico super bem. Só durmo 6 horas e eu fico super bem. E pra quem dorme 4? Pois é. O teu corpo vai cobrar. Depois do Selva, que acho que do episódio 6, que foi com o Dr. Hiroki Shinkai e com o Darian, eles deram um tapa na minha cara. Porque assim, eu tomo, em média, 2 litros de café. Eu tomava 2 litros de café por dia. Essa é a média. De 1,5 a 2 litros. Sim. Aí ele falou assim, Nathan... A questão é que o café vai interferir no seu sistema cognitivo e você vai... Se era para você render mais, você vai regredir. Eu falei, epa, para lá. Então, assim, eu quero aprender mais. Então, se o café pode ser um bloqueador disso, baixa o café. Então, agora eu tô nessa redução do café, porque além de eu tomar muito café, eu dormia muito pouco, né? Quer dizer, ainda tô dormindo muito pouco, mas eu quero melhorar mais o sono. Eu durmo em média 4 horas a 5 horas por noite. E às vezes, Nathan, por exemplo, tem pessoas que não conseguem digerir essa cafeína direito no corpo, e a cafeína que ela usou, né, do café mais cedo, à noite está fazendo efeito nela. Aí ela, às vezes, até dorme, mas é um sono que não tem tanta qualidade. Não é um sono reparador, você não tem um sono reparador. Exatamente, não tem um sono reparador. Então, assim, a mulher que tem endometriose e a mulher, no modo geral, o ser humano no modo geral, isso daí, tá? Ó, isso é pra mulher que tem endometriose, síndrome do ovário policístico, qualquer coisa, corrimento de repetição, qualquer coisa. A gente precisa ter como base o sono, né? A gente precisa dormir bem, ele é a base de tudo. Depois, eu digo que vem alimentação, né? E atividade física. Isso aí são nossos pilares. A gente tem que ter isso, né? Sono, uma boa atividade física e uma boa alimentação. E aí depois, porque às vezes a paciente fala assim, doutora, mas tudo agora os médicos mandam a gente, né? Atividade física e dieta. Como se fosse meio que uma enrolada. Assim, gente, não é, né? A gente precisa ter sono, uma boa dieta e e movimentar o corpo. Tem que movimentar. Aí depois os médicos vão conseguir, porque nem tudo é só remédio. Nem tudo está numa pílula. Não é? Nem tudo está numa pílula. E aí depois sim, aí eu vou aqui tentando ajustar, vou melhorando os sintomas. Mas se, por exemplo, Nathan, a paciente tem a endometriose e eu passo, por exemplo, uma medicação, o Dienogest de 2 miligramas para ela, para controlar ali os sintomas, mas essa mulher fuma, essa mulher dorme mal, essa mulher se alimenta mal, não faz atividade física, ela não está... Assim, aí ela vai voltar para mim e vai dizer assim, estou melhorando nada, esse remédio não presta. Né? É o mais comum dos pacientes, é isso. Exatamente, Nathan. Aí, assim, poxa, mas... Eu estou fazendo a minha parte, de toda a minha orientação. Será que você também fez a sua parte, né? Porque cada vez mais, Nathan, o médico ele sai dessa figura de eu faço, eu mando. Não, tudo é combinado, viu? Com minhas pacientes, tudo é combinado. Eu tenho a minha parte, ela tem a parte dela para fazer também. E nós duas, né, em conjunto, vamos conseguir o resultado juntas. Não só eu ou não só elas. Às vezes elas falam assim, doutora, me passa um remédio para eu emagrecer? Por exemplo, né? Eu quero remédio para emagrecer. Existe? Existe, Nathan. Remédio para emagrecer, não existe? Existe. Mas eu vou tratar a causa em si? Não vou. Aí é até difícil, às vezes, falar sobre isso, obesidade, essas coisas hoje, porque tem muito isso de aceitar o corpo como é e tudo mais. Mas, Nathan, a obesidade é uma doença que ela é crônica. E está sendo romantizado. O problema que você acabou de falar disso aí é que estão romantizando a obesidade. Pois o problema é isso, é que estão dizendo que é tão natural. Não é natural, não é saudável ter obesidade. Mas eu sou obeso, mas não tenho um problema de saúde. Ainda. Porque assim, só em você já estar com sobrepeso, seu tecido adiposo ele já está inflamado. Você já tem inflamação no tecido adiposo, porque não é normal estar com um tecido adiposo muito elevado, percentual de gordura muito alto. Então, assim, isso aí já traz problemas. Sem falar de problemas de diabetes, cardiorrespiratórios, entendeu? Assim, e quem é que quer ter um AVC? Tipo, é muito recorrente pessoas que têm... Porque isso aí, consequentemente, se tem gordura elevada, eu vou ter colesterol elevado. Então, se eu tenho colesterol elevado, eu vou ter sou propício a sofrer um acidente vascular cerebral.
E, tipo, eu conheço pessoas novas. Então, infelizmente, a minha mãe, com 49 anos, já teve 2 AVCs. Sim. 49 anos. Comeu açúcar a vida inteira, achou que isso nunca dá. O problema das pessoas é que elas pensam que nunca o pior vai acontecer. Isso não vai acontecer comigo, eu vou fumar. Mentira de que a gente vai morrer fumando. Eu não vejo ninguém morrer fumando. É o que a justificativa que as pessoas buscam é isso. Aí minha mãe, 49 anos, teve 2 AVCs, comendo açúcar feito loucamente. Pergunte se ainda hoje ela mudou os hábitos alimentares. E não quer mudar. É como eu digo assim, o diabético ele morre pela boca. Porque ele sabe que não tem que comer, ele sabe que isso ali faz mal, mas ele continua comendo. Sim, aí entra a parte do emocional. Exatamente. Acompanhamento psicológico para a pessoa ter aquela compreensão e percepção de que todos os dias o que ela faz vai matando ou prolongando a vida dela. Não, e de entender assim, o que é que me faz, por exemplo, descontar na comida? O que é que me faz não conseguir, né? Porque a partir do momento, Natan, por exemplo, que eu estou vencendo por um açúcar, né? Eu estou sendo vencido por alguma coisa assim, por uma guloseima. Poxa, tipo assim, eu vou vencer de quê? Você não consegue nem vencer isso aqui. Não é? Tipo assim, então não manda em mim? Tipo assim, é difícil, gente. Então, assim... Isso é pesado, assim. É um questionamento bem importante. É algo pequeno, mas que tem um impacto gigantesco na sua vida. Demais, né? Eu vou olhar aqui para uma comida. Eu até falo muito isso, né? Que eu me testo. Então, quer dizer que eu vou olhar para uma comida, vou ter a vontade e não vou ter esse controle de falar, eu não vou comer essa comida? Cadê esse controle seu, né? Tipo assim, é difícil? Por isso que a obesidade é uma doença que é crônica. Por exemplo, tá com 2 semanas, eu atendi uma paciente que eu tinha atendido aqui em Sobral, né? Eu tinha atendido ela por aqui, e aí depois ela foi para Fortaleza. Eu tinha passado medicação para ela emagrecer. Toda a orientação. Ela perdeu peso, ficou ótima. Tá? Como eu te falei, Nathan, eu vejo a minha paciente como um todo. Não é porque eu faço ultrassom, ou porque eu faço a prevenção, ou porque eu faço atendimento de ginecologia, que eu não vou, por exemplo, me preocupar com a saúde mental dela, com a nutrição dela, tudo. Eu vou assim, eu vou olhando ela realmente como um todo. E aí ela conseguiu, né? Perder peso, estava fazendo atividade física, estava se alimentando melhor, estava outra mulher. Quando foi agora, esses dias que ela passou um tempo, sumiu. Nunca mais voltou. Ela voltou, ela falou assim, eu tô morrendo de vergonha. Eu falei, mas por quê? Porque eu voltei tudo que eu era antes e mais um pouco. Aí eu falei assim, olha, você não precisa ter vergonha, sabe por quê? Porque você tem uma doença crônica. Entendeu? Então, assim, você precisa de atendimento para sempre. Você precisa de um personal sempre lá do seu lado. Porque, às vezes, Nathan, o personal, ele não serve... Não é assim, mas eu vou na academia... Não é só o treino. Eu vou pra academia e tem uma pessoa lá que me dá o treino. Então, vou dizer por mim, tá? Eu acho difícil, gente, eu confesso, eu acho difícil ter a disciplina de todo mundo de todo dia ir pra academia. Então, eu tendo alguém, pelo menos eu fico com vergonha, sabe? Assim, de falar assim, não, eu vou furar, né? A pessoa... Assim, pelo menos assim, Você fala assim, ixi, sabe? A pessoa tá me esperando, também tem né? outro medo, tipo assim, eu já paguei, né? Porque já paguei. Você paga, aí você fala assim, mas eu não vou. É que nem eu falo pra eu, tipo, o Will tá constante aí, tá com quantos meses, Will? 4 meses, né? Uns 4 meses constante, né, Will? Tá aí. E o Will até fala que a diferença de treinar com personagem é assim, ó, tem pessoas, é que nem isso é individualidade. Tipo, tem pessoas que conseguem muito fazer qualquer outra coisa sem intervenções e tem gente que precisa. Tipo, tem gente que realmente não... Os meus alunos hoje, eles falam que não conseguem treinar sozinho. Não é que quando eu viajo, tipo, tem quase 20 alunos. Quando eu viajo, se 3, 4 treinar sozinho, são muitos. Sim. Os outros, eles dizem, não, Natan, eu não sei treinar sozinho. Eu não vou pra academia sem você estar aqui, eu não vou. Mas é porque eu me estimulo, Natan. Juro por Deus. Eu tiro por mim. Mas é verdade, eu escuto isso de todos. Ele, Natan, se tu não for, eu não vou. Porque eu só vou por ti. É só por tua causa. Mas essa questão, porque a pessoa, como você acabou de falar, ela já não quer ir pra academia. Então, assim, ela tem uma pressão ali. Pô, o cara tá lá me esperando agora, 10 da manhã, eu vou furar. Então, o teu corpo sempre vai fazer, o teu cérebro sempre vai tentar gastar menos energia possível. Exatamente. Então, assim, se você for racionalizar, eu juro pra vocês aqui, que, sei lá, quando eu vou pra academia, eu vou no caminho pensando todos os motivos que eu não poderia estar lá. Tipo assim, mas já passei o dia fora.
ter que ficar com meus filhos. Já passei o dia fora, meu marido chegou hoje, é melhor não ir. Tô tão cansada, né? Trabalhei tanto. Tipo assim, então eu vou numa luta interna. Eu, Roberta do mal com a Roberta do bem aqui dentro, sabe? Vocês estão vendo, galera, assim, é incrível que... Não, nos últimos... Isso é todo ser humano, viu? Mas o último episódio do SelvaCast, a gente falou muito, muito disso. Dr. Hiroki Shinkai. Sim. Tipo, você acabou de... Você descreveu agora, o Will ficou ali pensando e o Tarcísio também, não foi não? Ó, no meio do caminho você fez o quê? Ó, o ser humano, ele é expert em autossabotagem. Somos expert em autossabotagem. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não quer fazer aquilo, a gente busca motivos para não fazer aquilo. Ó, você acabou de falar isso. Quando você tá voltando do trabalho, que você pensa assim, ó, tenho que ir pra academia, aí você pensa, ó, já passei o dia todo fora, eu vou curtir agora minha filha, eu tô cansado, meu marido tá me esperando, meu filho tá me esperando, não, vai faltar um dia, eu faltar só hoje. Então, olha só, você busca N motivos para não ir, e esses motivos são algo que não te faz ficar ruim por não ter ido. Mas lá no fundo você não quer ir. Aí indo pro outro ponto, que o Dr. Hiroki falou, né? Que isso deixa você cansada. É muitas decisões que você toma num curto... Tipo, quanto tempo você leva para chegar em casa? Tipo assim, fica o quê? 10 minutinhos do Então, em 10 minutos você percebe o tantas decisões que você toma em 10 minutinhos. Tá? Você tá notando assim, 10 minutinhos, o Dr. Hiroki, da última vez, ele falou assim, ó, nós cansamos muito em tomar decisões desnecessárias. Exatamente. Tipo assim, ó, você fica pensando tanto nisso, que se você só falasse assim, ó, chegou, vou trocar de roupa e eu vou. E pronto, morreu. Isso já é fora de questão. Agora, se você buscar argumentos, você vai ficar cansando mentalmente em tomada de decisões. Isso não vai te gerar estímulo, vai diminuir a tua vontade, que é a dopamina que você tem para aproveitar aquele pingo de dopamina para poder ir. Sim. E no final das contas você acaba não fazendo. Porque quando você está tirando muita conclusão, você busca muito argumento, a decisão já está tomada. Você só está buscando argumento, a decisão já está tomada. Então, quando você fala assim, eu não vou porque todo dia... Resumo, você já não quer ir, já está tomada a decisão, só está buscando argumento justificativa, né? Para sofrer bem. menos. É como você disse, o ser humano ele não quer gastar energia, ele não quer, ele quer ficar ali na zona de conforto, tá tudo bem, sentar no sofá, assistir alguma coisa, curtir a família, comer. Exatamente, Nathan. E é realmente difícil. E às vezes minha paciente fala assim, doutora, é difícil demais emagrecer, é difícil demais... ir para academia. Tipo assim, eu concordo com ela. É complicado, porque o seu cérebro ele vai tentar a todo momento te deixar o mais... gastar o menos energia possível. Então, assim, eu te digo porque eu vivencio isso. Então, o que eu faço? Eu tento silenciar minha mente, eu boto uma música, sabe? Para tentar desviar meu foco. Eu chego em casa, eu não penso. Eu só falo assim, eu vou só me vestir logo bem rápido, para poder nada assim... Para não falar assim, mamãe, Roberto tem que ver não sei o quê. Já se vestiu, né, não, eu vou me vestindo, sabe? Eu vou indo para ver se eu vou. Aí quando eu chego lá, eu não vou mentir, às vezes no começo, sabe? Aquela preguiça, aquele negócio, mas vai indo, mas vai já aquecendo. Mas já tá lá. Exatamente. Vai aquecendo, vai melhorando. Vai liberando dopamina, vai ali. E aí vai dando tudo certo, adrenalina né? liberada. Exatamente. O ruim é o começo. É só não tomar muita decisão. Chegou em casa, trocou de roupa, se vestiu e foi. Não pensa, só vai, né? Só vai. Mesmo sem vontade. É como o Dr. Hiroki até falou, vista pelo menos a roupa. Que quando você veste a roupa, você vai pensar assim, tô vestida, então eu vou logo. Pronto, quando você veste a roupa, você já tem um impulso para ir. Pronto, aí você vai e depois... E você não é criança, né? A gente é adulto. E adulto não faz só o que quer, né? Adulto não faz só o que quer. A gente tem que realmente, sim, botar isso na cabeça, botar. E eu vou te dizer assim... Tapa na cara pro Will Gutenberg. E tipo assim, porque eu te digo, porque é difícil, para mim é difícil. Então eu sei que para o outro ser humano vai ser difícil também, mas a gente precisa ter, é igual esse negócio da comida. E, poxa, às vezes eu tô morrendo de vontade de comer alguma coisa, mas assim, eu adoro doce, né? E o açúcar, ele é viciante. Rapaz, são poucas pessoas que não gostam do doce. Porque o açúcar é viciante, né? Ele age numa região do nosso cérebro que ele vicia muito a gente. A gente fica viciado. E quando a gente tenta tirar o açúcar da nossa vida, como eu falo para minhas pacientes, às vezes que tem síndrome do ovário policístico e tem endometriose, que eu digo assim, vamos tirar o açúcar, vamos tirar o carboidrato, elas me falam assim, doutor, eu tô tendo até dor de cabeça. É teu organismo que está quase assim gritando, come. Um docinho. Tipo assim, mas te dá dor de cabeça, porque te causa um sofrimento. O teu cérebro, ele fica assim, sabe, ávido. Ele quer aquilo. Ele fala assim, você tá me maltratando. Exatamente. Até que depois que você desintoxica, você vai realmente conseguir, sabe, tudo mais. E esse negócio, Will, por exemplo, as mulheres, os seres humanos em geral, a gente precisa ter como base o sono, a alimentação e a dieta, para depois chegar
para o médico e a gente passar um tratamento que vai conseguir resolver ali a vida daquela paciente, né? Precisa mesmo. Eu sei que é difícil, mas precisa. E você falou uma coisa bem interessante aqui agora, que eu fiquei aqui nessa breve dúvida que é bem comum, assim. Eu vou falar 2 pontos, né? O primeiro é que, para você ver, né, que se você for voltar antes da pandemia, se você for voltar para 2018, 2015, se falava-se muito pouco em endometriose, né? Como se falava-se muito pouco em SOP, síndrome do ovário policístico. Tipo, falando desses 2 problemas que muitas mulheres sofrem com isso todos os dias, eu tenho certeza que você que está assistindo agora, ou você tem ou você conhece alguém que tem tanto endometriose como síndrome do ovário policístico. Tipo assim, qual a relação que esses 2 problemas têm em comum, ou eles não, são totalmente divergentes, e o que se faz para tratar? Você já falou da endometriose, mas a questão do SOP, por que tipo, se tem relação, é parecido uma com a outra ou não, ou são divergentes? Não, são doenças diferentes, né? Cada uma tem ali a sua causa, seu tratamento é diferente, SOP, né? O que causa o síndrome do ovário policístico? A síndrome do ovário policístico, Nathan, ela, apesar do nome ter o nome lá, apesar do nome, né, da definição de ser síndrome dos ovários policísticos, ele é uma doença que o ovário ele não tem culpa. O ovário é uma grande vítima, que eu costumo dizer. Ele é muito mais uma disfunção metabólica mesmo da pessoa. Está tudo ali desorganizado. Tanto que sempre que a paciente tem, eu peço para ir no endocrinologista também. Endocrinologista, nutricionista, atividade física, tudo ela vai precisar. Porque os hormônios ali estão meio bagunçados. E por conta disso, o ovário responde de uma forma que a mulher não vai conseguir ovular, tá? O que acontece? Todo mês, como eu te falei, as mulheres, o organismo feminino vão se preparar para ter um bebê. Da mesma forma que lá dentro do útero, ele vai preparar, né, crescendo endométrio, os ovários, eles vão receber um comando aqui do cérebro, tipo assim, bora amadurecer um folículo. Um folículo, ele vai liberar o óvulo, que é a sementinha da mulher. Né? Então, assim, o ovário, ele recebe esse comando, e aí ele começa a estimular, né? E ele vai crescendo os folículos. Só que vai chegar num período de tempo do ciclo que um desses folículos, ele vai dominar sobre os outros, que a gente fala que é o folículo dominante, porque ele respondeu mais a esse estímulo que veio lá do cérebro, ele vai crescer um pouco mais e vai inibir o crescimento dos outros, tá? E ele vai crescer a ponto que ele rompe e ele ovula. Isso é o normal, tá? Na mulher que tem síndrome do ovário policístico, o que vai acontecer? Eu não vou ter essa dominância de um dos folículos. O ovário ele começa a amadurecer alguns folículos, né? E vai ficando cheio de folículozinho e nenhum consegue amadurecer. E aí, a grande verdade é que a pessoa fala assim, a minha menstruação atrasou. Não é a menstruação que atrasa, viu? É a ovulação que não vem. Se eu não ovulo, eu não menstruo. Né? Às vezes fala assim, minha menstruação está atrasada. Não, é a sua ovulação que está atrasada. Só vou menstruar se eu tiver uma ovulação. Uma é consequência da outra, né? Então, assim, aí a mulher o ovário começa a ficar cheio de folículo. Que quando a gente olha no ultrassom, né, a gente vê um monte de bolinha preta. E essas bolinhas pretinhas lá atrás foram chamadas de cisto. Aí, por isso que ficou o síndrome dos ovários policísticos, como se fosse um monte de cistinho, mas é um ovário multifolicular. São vários folículos que nenhum amadureceu, a mulher não vai conseguir ovular. E se ela não vai ovular, essa mulher passa lá 6 meses, 3 meses, 1 ano sem menstruar, tá? E aí, Nathan, uma coisa interessante que você falou em relação à alimentação e essas doenças, né? Tem pacientes que elas têm na sua genética, né, para desenvolver a síndrome do ovário policístico. Aí, às vezes, elas falam assim, minha mãe tem, a minha irmã tem, a minha avó tem, ela tem uma predisposição genética para isso. Mas ela não tem, ela não desenvolve. Porque aí, quando a gente vê, ela tem uma boa qualidade de sono, é magrinha, né, se alimenta bem. Outra coisa, não é só ser magra não, viu, gente? Porque tem falsas magras. Né, Nathan? Tem falsas magras. Fui fazer uma avaliação, fiquei chocada, viu? Choquei. A pessoa olha assim e fala assim, não, mas ela é tão magrinha, como é que essa menina tem alguma coisa? Tem a composição corporal, né? É diferente. Então, a falsa magra ela tem uma massa magra muito pouco e o percentual de gordura bem elevado, né? Exatamente. Mas o corpinho, a gente olhando, né? Acha que ela tá ali magrinha, tá esbeltinha, tá tudo bem, mas tudo é composição realmente corporal. E aí essa paciente vai e não desenvolve. E aí eu sempre digo, olha, tem que ter cuidado sempre com a alimentação, porque você está vendo que você tem essa predisposição, então você não pode vacilar com a alimentação. De jeito nenhum.
Às vezes tem mulheres que me dizem assim, ao contrário, doutora, eu sempre menstruei tão direitinho, aí na pandemia engordei e bagunçou Desregulou tudo. Aí quando a gente vai ver é porque ela engordou, teve esse distúrbio Desregulação. metabólico, desregulou tudo aí a parte hormonal dela e ela desenvolveu. Entendeu? Ela desenvolveu algo que estava guardado para ela. Né? Tava ali na genética dela que ela poderia desenvolver. Porque tem doenças, Natan, que nossa genética vai silenciar, que a gente consegue silenciar ela, a depender do estilo de vida que a gente vem levando, né? Tudo é o estilo de vida que a gente vem levando. Por exemplo, eu descobri que tem essa endometriose superficial. Então, eu vou precisar mudar meu estilo de vida. Eu vou precisar mudar um cardápio. Eu já marquei nutricionista. Para que isso não se agrave, né? Exatamente. Eu não posso, por exemplo, morrer pela boca, né? É que, né, a minha mãe, ela até fala assim, minha avó, a mãe da minha mãe, ela morreu de CA no joelho. Sim. A minha mãe fala assim, minha mãe, minha mãe ela não pode sentir uma dor. Minha mãe, ela é meio neurótica, ela sente uma dor, ela fala assim, isso é bem CA, isso é bem câncer, mãe. Eu tô bem com câncer, assim. Falei, mãe, para disso, mãe. Porque agora tudo ela usa relação. Não, mas eu vou ter também. A minha mãe teve, eu vou ter também. Eu falei, mãe, calma. Você vai ter de acordo com os seus fatores de comportamentos, como você está dormindo, como você está... Não é à toa que eu li agora recentemente, e isso foi comprovado agora, tipo, se eu tenho predisposição a ter sobrepeso e obesidade. Meu pai e minha mãe, eles têm essa tendência. Então, assim, você ter predisposição é uma coisa, mas foi comprovado que a gente pode mudar, não o fator genético, mas a gente pode mudar como o nosso fator genético ele é lido, então como Sim. ele é transcrito. Então a gente pode fazer essa mudança através dos hábitos alimentares e é uma rotina de treino de vida ativa. Então quando eu faço essa mudança de leitura e transcrição, tipo assim, eu tenho essa predisposição, mas quando eu mudo, eu consigo ser constante nos treinos e na alimentação, e meu DNA ele é lido de uma outra forma, eu mudo a transcrição e eu passo essa transcrição para o meu filho. Então, o meu filho, ele não nasce mais com essa predisposição que eu tinha, que eu peguei do meu pai e da minha mãe. Então, o meu filho, ele vai nascer com uma nova transcrição de leitura do DNA para que ele não tenha essa predisposição a ter sobrepeso ou obesidade, mas, na verdade, ele vai ter um estilo parecido com o meu. Sim. Então, olha que interessante que a gente já consegue mudar isso através da rotina de treino, de uma vida ativa, de uma mudança dos hábitos alimentares. Então, a gente, hoje em dia, usava muito, ainda se usa muito como justificativa de que não, mas eu sou gordo aqui porque meu pai e minha mãe são gordos. Eu falei, não, mas calma lá. Né? Isso é genética. Mas é possível mudar a transcrição, a leitura desse fator genético. Você não vai mudar a sua genética, mas você vai mudar como o seu DNA vai ser lido para que dessa forma você consiga transmitir isso para os seus filhos. Mas é aquilo, a pessoa está tentando se justificar, né? A gente é expert em justificativa. A gente é expert, a gente sempre vai conseguir, ninguém vai ganhar, viu? A gente sempre vai buscar agora, tipo assim, eu vou agora também falar para a doutora Roberta algumas perguntas que me mandaram para eu fazer, entendeu? Sim. Tipo, uma bem comum é que as pessoas... a desinformação ainda causa muito em algumas mulheres, elas acham que é ou não, ou se deve ou não, ter relação sexual durante a gravidez. Pode. Tipo assim, aí você que trabalha diretamente com isso, desse recado aí para essa mulherada, se realmente pode ou não, se é saudável ou não, o que é que tem que evitar, quando não pode, quando pode, tem alguma contraindicação, o que é que você fala sobre isso? Pronto. De modo geral, eu gosto até de falar para minhas pacientes assim, que quando a gente está gestante, é muito amor, menos empolgação, né? A gente tem que namorar, tá? Pode ter relação sexual durante a gravidez se você não tiver nenhuma contraindicação, tá? Por exemplo, que contraindicação? Essa paciente está sangrando, essa mulher está sangrando. No período que ela está sangrando, ela vai ter que passar por uma avaliação médica, fazer ultrassom, e ela vai ter que ter abstinência sexual nesse período, tá? Porque ela está sangrando. Essa paciente ela tem uma insuficiência istmo-cervical. O que é isso? Um colo do útero mais curto, é um colo curto, tá? Essa paciente, ela vai ter que ter abstinência, vai ter que ficar mais em repouso. Então, assim, são situações, Natan, que são específicas. Mas, de maneira geral, a gente pode ter relação sexual. A relação sexual, ela é saudável. Ela vai liberar hormônios do prazer para a mãe e para o feto também. Então, assim, que vai ter essa sensação de bem-estar. Outra coisa, a mulher, ela vai se sentir amada, vai se sentir desejada, né? Ela precisa disso, principalmente porque é um período que algumas mulheres, né, não são todas, mas muitas mulheres, assim, elas têm esse período de insegurança, de se sentir insegura com o corpo. Não, mas eu tô engordando aqui.
tô com uma celulitezinha ali, Noiada minha muito com a mama. estética. Outra coisa, tô ficando escura, a auréola, né? O bico do peito tá mais escuro, a minha virilha tá ficando escura, porque a gente tem uma produção, a gente acaba ficando mais escura mesmo quando tá nesse período, tipo assim, período, em dobras, a axila vai ficando mais escura, a gente tem um depósito maior de pigmentos da pele no período Mas então isso... da gravidez, né? Isso porque muda a resistência à insulina periférica? Não, é porque também aumenta muito a circulação da mulher. Assim, fica mais limitante. Ela vai começa a acabar priorizar tendo o que é mais importante, que depois, assim, ela vai voltar ao normal. Depois vai despigmentar. Vai ficar normalzinho a pele dela. Mas aí ela fica assim, ai não, doutora, mas outra coisa que fala assim, é porque a minha vulva, que é a parte externa, né? Porque a paciente, às vezes, eu gosto sempre de explicar isso, vulva e vagina são coisas diferentes, tá? Vulva é a parte externa, a parte que você pega o espelhinho ali e olha, é sua região genital externa, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, a entrada da vagina, tudo isso ali é vulva. A vagina, ela é do canal ali pra dentro, isso ali é a vagina não é o que tá fora. E aí elas falam assim, doutora, eu tô com um bichão desse tamanho. Mas deve ser comum, né? Porque o período porque aumenta muito o fluxo sanguíneo da região ali. Aí realmente dá aquela sensação ali de inchaço, fica mais escuro. Aí elas ficam se sentindo inseguras. Aí, sabe? Aí tudo isso vai mexendo com a autoestima feminina também. E aí Aí, às vezes, ela acha que não está muito sendo desejada pelo marido. Mas, assim, ter relação sexual durante a gravidez é muito boa. Principalmente, sabe quando, Natan? Quando a mulher ela vai ter parto normal, ela está se planejando para fazer um parto normal, principalmente no finalzinho da gravidez. É muito importante, porque vai ajudar no afinamento do colo, do útero, né? O esperma, ele vai ter ali substâncias que vai ajudar nesse afinamento do colo. Então, é interessante que ela mantenha também. Ah, mas eu tô com barriga muito grande. Mas é interessante que você tenha. A gente sempre consegue uma posiçãozinha, né? Você vai ver com seu marido qual a posiçãozinha que você fica mais confortável. E aí você pode ter, tá? Porque às vezes também eu atendo mulheres que falam assim pra mim, doutora, mas você acredita que depois que eu engravidei, meu marido não quis mais? Não quis mais nada, tem medo de acontecer alguma coisa com o bebê, não quis mais nada comigo. Ou então, às vezes, elas têm o bebê e falam assim, ai, meu marido não me olha mais da mesma forma, né? Aí, Natan, isso daí já mexe também, aquele negócio que a gente estava falando da sexualidade, né? O homem, talvez, até falo para ela, talvez seu marido não esteja mais te enxergando como mulher, está te enxergando apenas como mãe dos filhos dele. Mãe, né, e gestante, apenas isso. Porque, Natan, o que acontece, né? Eu, Roberta, eu, mulher, sou várias mulheres em uma só. Eu sou a Roberta mulher, eu sou a Roberta profissional, eu sou a Roberta mãe, eu sou a Roberta filha, eu sou a Roberta esposa. Né? Então, assim, eu tenho várias mulheres dentro de uma só. E, às vezes, o meu marido, ele vai admirar a Roberta mulher, vai admirar a Roberta profissional, mas ele pode ter uma trava com a Roberta mãe. E aí esse homem vai e não procura a mulher nesse período, sabe? Então, assim, aí eu falo, olha, gente, é conversa. Tem que conversar com seu esposo, tem que dizer o quanto você quer. Ah, mas eu falo, ele não quer, tem medo. Não tem problema. O pênis, ele não vai machucar. O bebê, ele tá todo protegido. Tem líquido amniótico, tem o útero, que é um músculo, uma musculatura. Tem tudo. Não vai machucar o neném. Se você não tiver nenhuma restrição, você pode sim ter relação. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, claro que isso vai ser individualizado. Se você tem algum probleminha, você não pode, né? Então é muito relativo. Então, mulheres podem namorar. Podem namorar. Podem namorar na gestação, que é saudável, viu? Agora, tem essa outra dúvida que... a galera, assim, as mulheres, quando sabem que vai alguém da área, fazem perguntas assim... Me perguntaram assim, Natan, pergunta à doutora Roberta se... é normal ou se isso acontece ou não, se a mulher com muita frequência de sexo no decorrer da vida, tipo depois de anos fazendo sexo frequente com inúmeros parceiros ou alguma coisa ou outra, isso muda a anatomia da vagina? Não. Se isso vai, tipo, se a vagina tem grandes lábios ou não, se isso vai mudar ou não, se essa anatomia não muda ou não. Eu sei que eu ouvi que tem a cirurgia para... Hoje em dia tem uma cirurgia que as mulheres podem fazer, né? Tipo, se a mulher tem grandes lábios, ela pode fazer uma cirurgia para diminuir e deixar mais... bonitinha, né? Se muda algo que já é natural. Mas, tipo, mas isso muda ou não? A mulher que nasce, ela vai nascer com aquela anatomia ou aquela anatomia ela vai surgir ou vai ficar daquela forma com o decorrer dos anos?
Não, é o seguinte, Jonathan. Às vezes já me perguntaram, por exemplo, se fica mais frouxo, né? A musculatura, se como é que... Depois de um tempo, assim, vai afrouxar ou não. Isso não tem nada a ver em relação, assim, à quantidade de sexo que essa mulher fez. Tá? Não é esse o fator determinante. E também não é isso que vai mudar, por exemplo, a anatomia ali da sua vulva. Não é isso. Eu costumo dizer que a vulva é igual ao rosto. Cada um não tem o seu? Não é? Cada um tem o seu. A vulva, cada mulher tem a sua. Então, assim, às vezes tem mulheres que vão ter os grandes lábios maiores e os pequenos lábios, que são os internos, menores, e elas vão ficar toda fechadinha, não consigo ver. Tem mulheres que já têm uma hipertrofia dos pequenos lábios, eles ficam mais ali para fora. Tem mulheres que têm um capuz do clitóris, né, que é a pelezinha que envolve o clitóris, um pouco maior, e ele fica parecendo mais ali proeminente. Então, assim, isso não quer dizer porque ela usou, né, assim, não é porque ela teve muita relação ou teve menos relação que isso vai acontecer. Isso é muito mais, assim, da anatomia daquela mulher. Claro que tem mulheres que se incomodam. Por exemplo, tem pacientes que têm uma hipertrofia, né? Um pequenos lábios tão grande, que incomoda, fica com vergonha quando vai colocar um biquíni, porque fica marcando, ou porque ela simplesmente não quer ter. Aí sim a gente tem a opção de cirurgia íntima, né? Que é feita com laser, geralmente é feita em consultório. Não muda a sensibilidade, não? Não muda a sensibilidade da mulher, tá? Então, assim, e vai muito também, Nathan, porque, assim, a nossa sexualidade dos seres humanos, a gente tem o quê? Para acabar tudo isso? A pornografia, né? E a pornografia, ela mexe com homens e mulheres. Não é só com a insegurança feminina, não, tá? Com os homens também. Por quê? Porque as mulheres, às vezes, me perguntam assim, doutora, eu não tenho orgasmo com penetração. Por quê? Porque ela viu naquele filme lá, né, de entretenimento adulto, que a mulher, ela tem múltiplos orgasmos ali só com a penetração. Só que aquilo dali é fake, entendeu? Você acha que ela está tendo aquele orgasmo? É verdade. Você acha de verdade? Você acha que tá só ela e ele ali? Não tá. Ela não tá relaxada, aquela mulher. Tem um monte de câmera ali filmando ela. Será que isso ali é verdade? Não é verdade, gente. Não é, tá? Então, assim, não é mesmo. Então, por exemplo, depois que saiu 50 Tons de Cinza, né? Tinha uma cena que era no elevador que o homem tocava a mulher, né? Fazia um estímulo nela com os dedos e aí a mulher já tinha um orgasmo no elevador. Sério mesmo? Você acha que isso ali é verdade? Não é assim. Viu? Não é daquela... Não é tão fácil. Não é daquela assim. forma ali tão fácil, não. Tem mulheres que vão ter mais facilidade, tem mulheres que vão ter mais dificuldade, mas, assim, esses filmes adultos acabam criando um imaginário, até, por exemplo, que a vulva daquela mulher é que é a bonita. Uma vez eu vi até uma entrevista de algumas pessoas que fizeram Playboy. E elas me dizendo não, né? Elas lá dizendo para a entrevistadora que o pessoal da revista colava os grandes lábios com cola de cílio. Por quê? Porque esteticamente uma vulva bonita é a vulva infantilizada, mais bonitinha, né? Que é aquela vulva que a gente tem os grandes lábios tudo fechadinho, os pequenos lábios lá para dentro, é aquela vulva literalmente infantilizada, porque a vulva das meninas, ela é aquela vulva fechadinha, né? Toda sem pelinho. Mas quando a gente tem o estímulo hormonal, o estímulo estrogênico, os pequenos lábios vão começar a hipertrofiar um pouquinho, ela vai ficar um pouco mais escura. E aí, tem-se no imaginário que essa não é uma vulva bonita, entendeu? E aí, como eu te falei, né? Isso é ruim para homens e mulheres. Por quê? Porque os homens também, eles cobram uma performance na relação que às vezes não existe, minha gente. Isso não existe. Vê lá naquele filme também o homem que não baixa por nada, né? Pelo amor de Deus, você acha... 1 hora, 2 horas... Você acha que aquele homem não tomou nada para estar daquele jeito? Sério, Nathan, um homem, do mesmo jeito que a mulher, tu acha que ele vai estar relaxado com um monte de luz nele? Um monte de luz, câmera, todo mundo olhando, todo mundo cobrando aquilo dali? Tu acha que vai estar relaxado? Aquele homem tem que usar alguma coisa. Ele tem que usar alguma medicação para poder ele manter aquela ereção tanto tempo ali. Mesmo sem estar concentrado, né? Mesmo com a cabeça ali desfocada. Não, a concentração deles ali é
é naquela performance na ali performance. do filme e tudo. Então, assim, isso faz mal tanto para homens quanto mulheres, porque às vezes os homens também vão pensar assim, mas eu não performo daquele jeito, né? Eu não boto a minha mulher de cabeça ali para baixo. Porque chama de ele pensar assim, ó, se a minha mulher tá ali vendo aquele vídeo, tá vendo aquele cara ali que parece ali um super-herói, eu não sei, aí o cara olha assim, sou, né? o cara olha pra performance assim, Pois é. Quem sou eu olhando para um ator pornô ali? Então, é a alta comparação constante da mídia em si, né? Então, a Exatamente. pornografia faz com que as pessoas queiram se comparar constantemente. Aí o homem lá quer se comparar com o ator pornô. Aí se ele não consegue manter aquela performance, passar horas e horas ali ativo, então eu sou incapaz. E a mulher também, ela alimenta isso, porque a mulher assim, ela vê um homem daquele jeito no filme pornô e ela fala assim, ó, eu só quero um homem se for parecido com esse cara do filme pornô. Só quero um homem que dure meia hora a 1 hora. Então se o cara tá aqui, o marido dura 10 minutos, esse cara é fraco. Aí o cara, isso até retrai também o cara, porque assim, o cara vai querer ter uma performance altamente elevada, sendo que isso é fora do seu comum, porque a mulher quer se comparar, ou ele também quer se comparar com o ator pornô. Então a pornografia está diminuindo, está inibindo a pessoa nesse quesito de, seja normal, seja quem você é. Não queira mudar e não vá acreditar naquilo que você está vendo, porque um filme pornô, galera, é um filme. Como é um filme de ação? Você acha que Velozes e Furiosos ali, o carro vai pra lua como foi no filme? Não vai. Então Exatamente. é filme, tá? Tem muita gente filmando ali e o cara tá fazendo um entretenimento, ele tá pegando sua atenção ali. Então aquilo não é verdade. E as pessoas estão enraizando muito isso. Estão solidificando muito isso, estão alimentando muito isso como verdade absoluta. E está causando pessoas frustradas, não tão felizes, achando que o sexo é o fator principal. O sexo é um pilar do relacionamento, ele não é o fator principal. Então, se ele é o fator principal, então quando ele morrer, quando ele acabar, acabou o relacionamento. E aí, cadê o amor? E outra coisa, Natan, eu sempre gosto de dizer assim para todo mundo, nos meus conteúdos eu sempre falo, vamos fazer um novo conceito. Sexo não é só penetração, né, gente? Sexo não é só o ato do penetrar. Muitas pacientes minhas, muitas mulheres que eu atendo, por exemplo, elas têm todo um carinho, têm todo assim um estímulo de outra forma, elas se sentem satisfeitas, têm orgasmo e não teve a penetração necessariamente, tá? Para aquilo. Porque, por exemplo, isso acontece muito com mulheres mais 60 anos, 65 anos, que já têm casamentos muito longos, que elas têm que redescobrir, né? Se redescobrir a sexualidade. E nem ela, e nem o marido dela, eles estão mais como eram antes. Isso é super normal, entendeu? Isso é super normal. Porque às vezes o homem, ele não consegue, às vezes até ele consegue uma ereção quando tá mais velho, mas ele não consegue manter aquela ereção. E eu sempre digo, gente, mas sexo não é só isso não. Sexo não é só a penetração. Se vocês dois conseguirem de outra forma, com outros carinhos, né? Uma das coisas, Natan, que ninguém sabe ou não explora que o nosso maior órgão é a nossa pele. E a nossa pele, ela é orgástica. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas pensam que no momento lá da relação é só chegar, penetrar. É só chegar e já estimular. Não, gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer no meio do caminho para poder a gente chegar até essa relação assim tão prazerosa e às vezes nem precisa da penetração para isso. Então, assim, eu sempre gosto de falar isso, sabe, para ela. Gente, sexo não é só penetração. E você falando disso aí, né, que ele interfere agora rapidamente, que senão eu vou esquecer, que eu esqueço muito rápido um gancho. Sim. Você falou da pele, né? Eu uma vez conversando com um amigo, que ele já é casado, ele já tem seus 60 e poucos anos. E ele é casado com a esposa dele há muito tempo. Ele me disse justamente isso que você acabou de falar. Ele falou, Natan, como eu e minha esposa, a gente já somos idosos, tipo assim, Natan, pra ter ideia, hoje em dia, aqui é quando a gente deita e fica pegando um na orelha do outro. Então a gente consegue sentir prazer não mais com o sexo. Sim, pode existir, mas a gente quando chega na certa idade, Natan, a gente redescobre muitas coisas. A gente descobre que pode sentir prazer só em estar um abraçando o outro, sim, só em estar um pegando aqui na orelha do outro, ou tá só um aqui cheirando no pescoço do outro, ou tá só os dois sentados aqui olhando um pôr do sol, ou lendo um livro, ou aqui ouvindo uma música. Tudo isso, Natan, se torna tão prazeroso que hoje para uma galera da juventude, isso não é prazeroso, isso é perda de tempo, mas você começa a valorizar essas coisas, você começa a se redescobrir com o decorrer do tempo, quando você fica mais um pouco limitado fisicamente. Não que isso acabe, mas isso fica mais limitado e você descobre que tem diversas outras maneiras de se sentir prazer, de estar curtindo a sua companhia e não só penetrando, não só transando, não só o sexo em si. Ele é um menor fator. A gente é o companheirismo. A verdade é isso. É saber ter o companheirismo em se descobrir e não cobrar tanto um do outro. Você tem que ser o bambambam, tem que ser o fodão em tudo. Eu sempre digo, sexo é isso, mas é muito além que é isso.
né? É muito além que isso. E realmente, Natan, assim, aí tudo cai nessa história também, por exemplo, desse imaginário masculino, desse imaginário feminino, de como é que essa performance deve ser, de como é que ela deve agir, de como é que o homem deve ser. Por exemplo, Natan, não é à toa que, às vezes, quando eu estou atendendo minha paciente, que ela leva o marido, ou então que está lá o marido, namorado, alguém, eles reclamam, por exemplo, do tamanho do pênis. Não, mas é porque eu acho que o tamanho do pênis... Eu falo assim, tu já perguntou pra tua esposa se ela se incomoda com o tamanho disso aí? Tipo assim, tu acha que isso daí veio de onde? Essa preocupação dele com o tamanho? Filme pornô. Foi porque a mulher dele falou assim, pô, tu tem... Com certeza não foi. É a pornografia, que ele vê lá o cara com um pênis de 30 centímetros, 20 centímetros, Com não certeza sei, aí não ele vai olhar foi. pro dele, eu tenho 16, que é o padrão Aí, brasileiro, né? Aí ele ia falar assim, tô muito pequeno. Meu amigo, é o normal. E Agora também ele tá preso a quê? Que sexo é penetração. E não é. E não é. Entendeu? Sexo é isso, mas não é só isso. E aí eu sempre digo, por exemplo, porque assim, às vezes a mulher chega muito pra mim e fala assim, tô com falta de libido. Eu ia ele perguntar isso agora. Eu já tava com uma pergunta aqui em mente, ele vai estar assim... E quando a mulher tá com falta de libido, assim, realmente... Eu ia fazer essa pergunta agora, já aproveitou o gancho, você já vai falar se tem algum remédio, tem algum medicamento, ou quais os fatores que influenciam para isso e como ela pode melhorar isso. Porque eu vejo isso com muita frequência. Principalmente em mulheres casadas. Sim. E por que isso diminui? Por que realmente o sexo, quando tá namorando, é 3, 4 vezes por semana? E por que quando casa tem que ser só uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês? Sim. Aí eu vou te dizer, Natan, por exemplo, a libido, né, a falta da libido, ela tem uma origem multifatorial, ou seja, não é só uma coisa, são várias coisas que podem causar essa falta de libido. Porque muitas vezes falam assim, doutora, tem como passar um hormônio? Porque, assim, um dos tratamentos para baixa de libido é a testosterona, que a gente passa bioidêntica, né, aqui na pelezinha. A paciente, a gente vai passar na farmácia, manipulação, ela vai passar e é um dos tratamentos. Aí ela acha que é só passar testosterona que ela vai melhorar. E não é só isso, Natan. A gente vai ter que avaliar a tireoide da mulher, saber como é que vai estar todo esse perfil hormonal, se a tireoide está funcionando ou não, tá? Vai ter que ver sono, como é que essa mulher tem, se ela tem qualidade de sono ou não, como é que é a alimentação dela, tá? Se a alimentação dela é boa ou não, como é que ela tá sobrepeso, tá obesa, não tá, entendeu? Como é que tá a atividade física, se ela faz ou não, e principalmente assim, como é que tá esse relacionamento, como é que ela tá dentro de casa, por exemplo, o relacionamento dela, como é que ele caiu muito na rotina, porque assim, eles deixaram cair na rotina, né? Ou então, assim, como é que ela está em casa? Tem filho pequeno? Gente, se você tiver filho pequeno, você cansa muito, tá? Seu marido te ajuda? Você tem uma rede de apoio, sabe? Tem quem te ajude com as crianças? Você que é mulher, que às vezes fala, quando eu pergunto assim, você trabalha? Não trabalho, eu sou do lar. Oh, pelo amor de Deus, mulher. Tu trabalha, só não é remunerada, né? Porque verdade. Teu trabalho é muito maior. Só não tá recebendo. Porque eu até às vezes brinco, eu falo assim, se teu marido descobrir que tu é a funcionária mais cara que existe, menino, ele não quer te contratar, não. Mas é verdade, Natan. Tipo assim, então assim, a mulher que está em casa, ela tem 1000 trabalhos para fazer. Entende? Muito mesmo. E se você é mulher que trabalha fora de casa, você vai ter trabalho fora e dentro de casa ainda. Então, assim, essas mulheres às vezes estão sobrecarregadas. E uma coisa também que vem muito, assim, Natan, de pergunta, né, em relação a isso, então, assim, tudo isso pode causar a baixa da libido. E às vezes ajustando só isso já melhora. Por exemplo, às vezes elas me falam assim, doutora, mas é porque antes eu tinha vontade toda hora, sabe? E ela acha que a vontade veio caindo do céu. Não veio caindo do céu. Geralmente, quando você é mais jovem, né, tem muito estímulo hormonal e tudo, você está sendo estimulada ali. E, geralmente, você pensa mais em sexo. No decorrer do seu dia, você pensa mais, você lembra mais. Você teve uma relação que foi legal, então você quer de novo, você quer de novo, você quer de novo. E aí, você está toda hora estimulando o seu cérebro a querer aquela experiência novamente. E, geralmente, essa mulher, quando está adulta, né, começa a ter mais coisas, tem preocupação com o trabalho, preocupação com os filhos. Então, outras preocupações da vida vão tomando lugar daquele espaço vazio que ela tinha para ficar toda hora pensando em sexo, né? E aí ela pensa menos.
Aí ela acha assim, porque ela não tá pensando, eu não tenho libido, não. Eu não tenho libido nenhuma, porque eu nem lembro, se eu passar um mês e não lembrar, eu nem faço nada. Mas não é. Aí o que eu pergunto? Eu falo assim, mas se teu parceiro chega, né? Se tua parceria chega lá e você se permite para aquele momento, vai se deixando levar, se deixando fazer carinho. Você tem vontade? Ah, eu tenho. Ah, então você não tem baixa de libido. E quando ela Entendeu? não quer Isso aceitar é o o parceiro? normal. E quando ela não quer? Quando ela tá lá, ela não lembra, aí o parceiro vai lá, chega, vai dar um carinho, ela fala, não, sai daqui, eu tô cansada. Ela tá cansada. Aí, tipo assim, aí o que eu digo? A gente vê que a mulher cria muita dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça eterna. Eu digo isso que eu tenho muitos amigos e alunos casados. Sim. Então, assim, o que eu mais escuto dos amigos casados é o quê? Não, Natan, é dor de cabeça todo dia. Mas aí o sexo, ele causa vasodilatação, vai melhorar. Tá vendo? Então, mulheres que estão com dor de cabeça e não estão Bora afim de relaxar. transar, faça sexo que isso é melhor da dor de cabeça. Mas a Natan, aí o que acontece, ó? Aí ela fala isso, né? Não, aí quando ele vem e me estimula, eu quero. Ou então assim, não, quando ele vem e me estimula, eu não quero. Aí eu pergunto, mas você não quer por quê? Ah, tô muito cansada, sabe? Tô esgotada do meu dia. Ah, mas aí ele foi um grosseiro, né? Aí o bonitão vem à noite e quer, mas de manhã foi um cavalo batizado. Sou do Ceará, né, gente? Aqui a gente tem essa expressão É do verdade. cavalo batizado. Aí, tipo assim, a mulher, ela funciona diferente do homem. Por exemplo, a mulher, ela tem uma resposta sexual muito diferente do homem. Os homens, eles conseguem desligar, né? Ah, tá com problema e tudo, mas beleza, bora aqui. E ele tem uma resposta sexual mais reta, né? Mais reta, porque o homem, ele desliga de tudo. É verdade. Né? E ele tem aquela excitação, até ele ter ali o orgasmo, é numa reta. E a mulher é uma coisa mais circular, é um ciclo. Então, ela pode se excitar e no momento da excitação, ela lembrar que ela esqueceu uma cor lá no fogo, aí o fogo dela baixa, entendeu? Aí ela vai e ela pode se recitar novamente e ela tá aqui na relação e tá sendo tudo bem e ela lembrar que, poxa, eu fiquei chateada que ele falou tal coisa. Então, assim, a mulher, ela pode ficar oscilando nesse ciclo. Ela não funciona como o homem também. Então, assim, eu até fiz me perguntaram numa caixinha de perguntas, né, tá bombando lá no TikTok, lá no meu Instagram, porque um homem me falou assim, qual é o remédio que eu faço, que eu dou, para minha mulher ter mais disposição? À noite, ela não quer sexo. Aí eu falei para ele, lá a minha resposta foi assim, quer um remédio infalível para essa mulher funcionar? Tá? Claro que a gente tem que ver todos os fatores dessa mulher, né? Mas quer ter um remédio infalível? De manhã cedo já trata ela muito bem, né? Já faz um carinho, já faz aí um mimo, um dengo. Ajuda essa mulher, lembra essa mulher no decorrer do dia, o quanto ela é amada e desejada, sabe? Manda uma mensagenzinha no WhatsApp, uma mensagem assim legal para ela e tudo. Vai relembrando ela, divide as tarefas dela, se ela tem tarefas em casa, divide as tarefas de casa com ela também. Para ela estar mais disposta ali à noite. Sabe uma coisa legal, Natan, que acontece muito com os casais, né? Que você falou que geralmente são mulheres que estão casadas há muito tempo. É tipo assim, o casal, ele deixa a rotina engolir o próprio casal. O próprio relação homem-mulher, a gente deixa isso engolir. É filho, é trabalho, é coisa de casa para fazer. E a última coisa que a gente vai deixar, às vezes, ali é a relação homem-mulher. Né? Então, assim, às vezes eu pergunto assim, e tá com quanto tempo que não viaja só tu e teu marido? Vocês saem, assim, só vocês dois? Ah, não, doutora, não saio. Tipo assim, eu até falo, vamos estipular, assim, uma vez na semana, vamos botar um dia para sair só os dois, sabe? Faça chuva, faça sol, sai só você e seu marido. Não leva menino, não leva ninguém. Vão só vocês dois para conversar os dois, sabe? Para ter um tempo para se curtir. Porque no namoro não fazia isso? Não fazia, Natan? Então você me perguntou assim, por que no namoro era assim e às vezes no casamento não é? Porque muda a rotina todinha. Porque muda a rotina demais, né? E a gente sabe disso. E tipo assim, filho é bom, filho é maravilhoso. E a gente sabe, por exemplo, que os filhos, Natan, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Caio de 21 anos e tem a Maria Alice de 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Olha, a doutora Roberta aqui, né? 2 filhos. Quem vê ela pensa que tem 25 anos aqui, ó. Ai, amigo, tá... Ela vai já revelar o segredo aí da juventude. Então, assim, Natan, eu vejo muito, assim, que eu passei já por uma fase. Por exemplo, o meu filho, quando era mais novo, só queria tudo é mamãe, né? Só quer saber de mamãe. Tudo é mamãe.
Mas depois de um tempo, ele já vai deixando os pais, né, para encontrar os pares. Então ele vai querer mais sair com os amigos, com namorada, né, no caso do meu filho. E ele foi deixando mais assim. E isso é o ciclo normal da vida, Natan. Entendeu? Um dia, por exemplo, o Caio vai namorar, vai noivar, vai casar, vai formar a família dele, né? E a prioridade dele vai ser a esposa e os filhos dele, que ele vai constituir. E aí foi que eu comecei a perceber, né? Eu pensei, não, poxa, então assim, eu tenho que focar no meu casamento. Né? Porque um dia vamos ser só o quê? Eu e Michel, dentro de casa novamente. Né? Então, assim, a gente tem que curtir os filhos, tem que curtir aquele. É muito gostoso. E o tempo passa assim, minha gente. O tempo passa rápido. Assim, curte bem os filhos que vocês têm, né? Para as casadas que têm filhos aí. Então, vamos curtir esses filhos? Vamos. Mas não vamos esquecer também do marido, porque antes dos filhos veio vocês dois, né? Não tinha só vocês dois. Então, assim, não vamos esquecer também que o marido dele quer atenção, que a esposa ela quer atenção, que isso é importante, sabe? Que a gente tire um tempo realmente para vocês e fala assim, não, mas eu não quero. Vocês são adultos, a gente não faz só o que quer. A gente tem que tirar o dia do casal, tira o dia pro casal sair. Às vezes me perguntam assim, doutora, acho tão bonito você e o doutor Michel, o que é que vocês fazem? Eu priorizo meu marido. Entendeu, Natan? Tipo assim, meus filhos são muito importantes, mas eu priorizo muito o meu casamento também, porque eu sei que um dia seremos nós dois. E também, né? Vocês dois estando bem, vocês estão bens para cuidar dos filhos de vocês, exatamente. Né? Eu estando bem, por exemplo, os meus filhos vão ver, assim, o que é uma relação legal. Isso é um reflexo. Porque também, Natan, hoje em dia, por exemplo, que a gente vê muito, eu vejo jovens, às vezes, eu pergunto para minhas pacientes assim, e você pretende engravidar? Porque assim, quando a gente está conversando, Natan, sobre um planejamento familiar de mulher, se vai tomar anticoncepcional ou não, qual o melhor anticoncepcional que ela vai usar? É o comprimido? É um DIU, né, que dura mais tempo? Qual é o tipo de anticoncepção que eu vou escolher para aquela mulher? Eu falo assim, mas você pretende engravidar? Aí, por exemplo, quando eu vou planejar uma anticoncepção para a mulher, eu tenho que saber qual o planejamento dela de ser mãe. Você pretende engravidar nos próximos anos? Porque, a depender da resposta dela, eu vou ver que é um comprimido, eu vou ver que é um implante hormonal, eu vou ver que é um DIU de cobre, um DIU de Mirena. Porque se a mulher me fala assim, pretendo engravidar próximo ano, não adianta eu colocar uma anticoncepção para ela que dure 10 anos, porque ela vai só gastar dinheiro e vai, tipo assim, para nada. Você não passa nada. Né? Então, assim, vamos usar uma pílula. Que eu posso, quando eu tirar, ela vai, né, e tudo mais. Então, assim, às vezes eu pergunto para minhas pacientes, jovens, meninas jovens, assim, 23 anos, e quando é que você planeja engravidar? Não, Deus me livre, eu não quero nem casar. Você sabe que tem um estudo falando que primo e tio estão escassos. Daqui nos próximos 30 a 50 anos, não, vai ter poucos tios e primos. Porque, assim, os casais, eles estão buscando ter só um filho. Sim. Os casais hoje, se você for analisar, a maioria dos casais que são jovens, eles estão adotando o quê? Cachorro, gato, estão adotando um pet. Não é à toa que além de pet, cresceu muito. Tem um amigo que ele trabalha com pets. Sim. E ele falou, Natan, além de pets, cresceu drasticamente. Por quê? Porque hoje já as pessoas estão aderindo muito a isso. Estão buscando muito mais ter pets do que filhos. Sim. Então, assim, até os apartamentos futuristas, eu tenho uns amigos engenheiros, eles falam que prédios do futuro são flats. É um cômodo só. Aí tem ali a cama, a cozinha que é americana, que é junta, aqui a sala e morreu o apartamento. Um apartamento que cabe um casal, no máximo um filho. Pois é, Natan, eu fico triste, sabia, com isso, assim, eu sei que até ocorre isso, assim, sei lá, de ser cancelada, né, que o pessoal, tudo bem, assim, eu entendo que, doutora, eu não quero casar, ok, eu entendo, mas será que isso não é um reflexo, por exemplo, da sociedade que a gente vem vivendo, sabe, Natan, tipo assim, que a gente vê né? casais aí separando, né, e assim, e aí eu sei que tem casos e casos, eu sei que tem mulheres que tem uma relação extremamente abusiva e que não dá, tipo assim, para continuar essa relação, eu sei disso, ok. Mas eu também sei, Natan, eu também percebo que tem pessoas que não têm a paciência, né? Assim, não tem a mínima paciência, por exemplo, de tentar consertar aquela relação, principalmente para os casados que eu tô falando, né? Assim, Tem um outro fator aí também muito importante, sabe qual é? Sim. Somente a galera jovem agora, a gente está vivendo agora muitas novas tendências. Sim. Tem tendências tipo sexuais, de opção sexuais, tipo, é uma tal liberdade muito grande, liberdade de expressão que as pessoas estão tendo, que, tipo, elas não querem mais se comprometer.
Tipo, elas querem tudo ao mesmo tempo. Você tá entendendo Sim. assim? Ah, eu sou bi, eu responsabilidade sou isso. afetiva, É né? exatamente assim. Eu sou agora livre, agora quero ser livre, liberal. Como assim? Tipo, é um relacionamento aberto, assim, é muita coisa. Eu acho que tudo isso aí acaba impactando as pessoas quererem tudo ao mesmo tempo. Sim. E aí, você quer o quê? Você quer passar a vida inteira, então, dessa forma? A vida inteira, assim, encontrar uma pessoa realmente na qual você vai construir uma família. Não que tem que ser uma família, que eu digo, é uma união. Uma É união, você. né, de pessoas, Não estou dizendo ter que ter filho, como você acabou de falar. Não é sobre ter filho. Mas sobre você encontrar uma pessoa na qual eu vou amar você, vou estar com você e vamos construir aqui uma família juntos. Vamos construir aqui nosso negócio, vamos viajar, vamos conhecer o mundo. Então, assim, isso ainda está muito superficial. O número de pessoas que estão buscando algo sólido, ao meu ver, está diminuindo muito. Muito por quê? Por conta disso, que a galera tá uma curtição muito grande, assim, a mídia tá um negócio muito banal, assim, tá tudo, não é que esteja tudo muito fácil, mas é que tá se tornando muito moda, tipo, hoje, o que tá acontecendo? O que era normal tá se tornando anormal, e o que era anormal, entre aspas, tá se tornando normal. Seremos então, assim, cancelados, né, Natan? que eu quero dizer que, tipo, hoje em dia, um amigo até me disse assim, a verdade... Não, eu ouvi uma vez, eu li sobre isso, que a verdade é uma mentira contada várias vezes. Sim. Então, quando você conta uma mentira repetidamente, ela se torna verdade. Então, assim, é o que está acontecendo. Então, as pessoas elas não estão mais construindo relacionamentos sólidos, relacionamentos duradouros, elas não estão querendo se relacionar. Algumas, eu não estou generalizando, tem algumas pessoas, lógico, tem pessoas, mas só que você não sabe mais quem que é isso, porque eu acho que a mídia está fazendo isso. Tipo assim, ao mesmo tempo que a mídia ela nos ajuda com muitas informações, como vocês estão aqui agora assistindo no nosso canal, estão tendo através da mídia, mas também tem a desinformação. O excesso também de informação, ele causa a desinformação. Então a galera tá muito... Lógico que a gente tem que ser livre, temos que não expor, temos que fazer o que a gente tem vontade. Só que a gente tem que ter crença, tem que ter princípios, temos que buscar solidificar isso. Porque a viver não é só... E aí? Para que eu tô no mundo? Qual o meu propósito? Para que eu existo? Não, Natan, também é falta de, às vezes, é isso que você tá falando, tipo assim, é falta de você ter um exemplo, entendeu? Porque como hoje em dia, né, tá cada vez mais comum essa parte do divórcio, né, é muito mais fácil hoje em dia você divorciar, e é claro que eu sei, né, eu sei que tem casos e casos, então, assim, eu já ouvi gente falar assim, ah, não, mas casos, não sei se a gente separa, né, assim, como se fosse algo... Gente, é um casamento, né, assim... Tem gente que já entra pensando na separação, né? Pois é, tipo assim, então assim, como hoje em dia é fácil, os nossos filhos, quando a gente tem filhos, eles crescem e eles não veem aquele exemplo, às vezes, dentro de casa. Por exemplo, eu e Michel, nós somos filhos de pais separados, né? Tanto os meus pais se divorciaram, quanto os pais dele também se divorciaram, sabe? Cada um ali tem suas causas, eu não tô aqui para julgar isso, também não sou eu que vivenciei isso. Às vezes até quando as minhas amigas vêm me pedir conselho, né? Às vezes falam assim, Roberto, o que eu faço? Eu falo assim, olha, eu não tenho nem como te dar conselho, sabe por quê? Porque para mim que tô de fora é muito fácil. Então, assim, você que vivencia, que você que está todo dia lá, você é que sabe da sua relação. Eu não tenho como saber, né? Eu não tenho como te dizer, faz isso, faz aquilo. Eu acho muito fácil para quem está de fora falar alguma coisa. Mas, enfim, tá assim, então não estou aqui para julgar a atitude dos nossos pais. Mas eu e Michel, a gente pensa, não, poxa, a gente quer, né? A gente quer ter essa família, tanto para o Caio, meu filho mais velho, eu tive ele na adolescência, sabe, Natan? Eu não casei com o pai do meu filho. Eu era adolescente, eu tinha 15 anos quando eu engravidei. Né? Mas assim, eu quero, por exemplo, que meu filho ele veja o exemplo entre eu e Michel. E eu quero que a minha filha também veja isso, né? A gente cada vez mais, a gente tem isso, por exemplo, dele falar assim, amor, eu quero mostrar para Maria Alice como é que um homem tem que tratar ela. Então, eu tenho que te tratar muito bem. Entendeu? Eu tenho que mostrar pro Caio como é que um homem trata uma mulher. E eu tenho que fazer isso dentro de casa com minha esposa. Entendeu? Então, assim, a gente tenta trabalhar muito nessa parte do exemplo. Agora, você me dizer assim, então vocês não têm problemas? A gente tem problemas, Natan, como todo ser humano na vida vai ter, entendeu? A gente tem. Agora, o que a gente faz? A gente sabe conversar, Natan. Por exemplo, tem vezes que eu não tô para conversa. E se ele percebe que eu não tô para conversa, o que ele diz? Outro dia a gente conversa, hoje não. Perfeito. E se eu percebo que essa conversa... E quando eu percebo, por exemplo, que a nossa conversa ali não está indo para um lado legal, eu percebo isso, é que eu falo, amor, a gente conversa... Ou me calo, escuto, sabe? Fico mais ali na minha... para outro dia, né? Outro dia eu abordar essa conversa, quando tiver tudo bem.
não adianta no calor da discussão, Natan, os dois estarem pegando fogo, né? Então, assim, graças a Deus a gente consegue muito... equilibrar isso. Esse equilíbrio, né? Tipo assim, de perceber, de ler muito o outro. Não, cara, não tá legal. Essa conversa vai dar merda se continuar assim. É melhor a gente não conversar sobre isso. Depois a gente conversa. Assim, depois a gente conversa, não no momento ali da raiva. Porque no momento da raiva, Natan, se você parar pra pensar, não são dois adultos brigando. São as duas crianças interiores querendo ter razão. É isso mesmo. Porque nós somos adultos, né? Mas muitas vezes a gente tem feridas lá da nossa infância, Natan, que alguma situação, ela aflorou ali no momento e que ali são duas crianças birrentas, brigando. Então, assim, eu e ele temos nossos problemas? Temos, mas que a gente tenta ali ir desdobrando, ir conversando, a gente vai se adaptando, entrando em acordo, sabendo que também eu nunca vou mudar o outro não me muda. E quando a gente quer uma mudança, a gente tem que mudar primeiro, né? Eu quero que meu marido mude em tal ponto. Eu vou mudar primeiro. E ele vai refletir naquilo. E aí também tem coisas, Natan, por exemplo, que eu sei que, sei lá, por exemplo, eu tenho uma colega minha que fala assim, mas ele aperta a pasta no meio. Putz, tu vai brigar porque o cara aperta a pasta no meio. Assim, tu não tem que brigar, comum, não. Tu não tem que... Não, porque ele deixa a toalha jogada. Eu já falei 1000 vezes pra ele. Tipo assim, eu sei que é chato, eu sei que você não é a mãe do seu marido. Pois eu vou contar. Mas tem coisa, Natan, que meio que, assim, o seu marido, a sua esposa, ela vai ter algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que, por mais que você tente muito, por mais que você ajude muito, ele vai ter suas limitações, minha gente. Ninguém é 100%. Nem quando a gente vai contratar um funcionário. Por exemplo, uma analogia aqui com o negócio. Quando eu vou contratar um funcionário lá para a minha empresa, né? Eu vou contratar alguém lá para a clínica. Às vezes a pessoa, ela não completa o 100% do currículo, do checklist ali que eu penso de um excelente funcionário, mas ela completa uma boa parte do meu checklist ali, dos meus funcionários. E eu contrato ela. Mas eu contrato ela sabendo que ela não preenche os 100%, às vezes, dos meus requisitos. Mas, sabe, assim, alguma coisa eu senti que ela iria dar certo ali. Não adianta, Natan, eu depois, daqui a 2 anos, eu cobrar essa funcionária de uma coisa que eu sabia que ela não fazia. Né? Com o marido, com a esposa, é do mesmo jeito. Tipo assim, a pessoa não vai completar o seu 100% de checklist, mas ela, sabe, tem aquele tchan que você sabe que é ela, tem uma boa parte ali que te completa. E tem limitações, tipo assim, como todo ser humano, sabe? É só um ser humano se relacionando com outro ser humano. Isso que você não está falando só comprova uma coisa. De que é a mais pura verdade. Os opostos se atraem é a maior mentira que existe. Os opostos não se atraem. Eles podem se atrair ali no começo, mas uma hora ou outra a conta vai chegar. Isso vai gerar divergência no futuro. Então o ideal, ao meu ver, e eu vejo isso acontecer com muita frequência, é as pessoas buscarem alguém mais parecido com você. É alguém que tem um comportamento mais... Não é o que você acabou de falar, não é ser 100%. Você vai fazer um checklist. Mas em muita coisa eu me identifiquei com você. Lógico, tem as suas divergências, tudo bem. Mas eu vi que dá de boas. E tipo, um dos pilares que eu vejo que faltam muito nos relacionamentos hoje é a comunicação. O ser humano, ele não está tolerante em se comunicar. Muita gente quer falar, mas não quer ouvir. Ou muita gente quer ouvir, mas não quer falar. Então, assim, a comunicação está escassa em muitos relacionamentos. E relacionamento que eu digo não é só o marido e mulher, não é só, não. É empresário, com patrão, com funcionário. Relacionamento. As pessoas, elas não estão sabendo mais conversar. Elas não estão mais sabendo sentar e pausar um assunto e conversar. Vamos aqui conversar sobre isso. Vamos discutir o que está acontecendo aqui para a gente tentar resolver da melhor forma possível. Então, eu estou sentindo que a comunicação está muito escassa. Então, a ausência de comunicação gera conflito. As pessoas, elas vão se acumulando. Você está fazendo algo que eu não gosto. Vai acumulando. Não, e não fala, né? E não fala. Ela acha que o outro tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Aí não fala, vai acumulando. Aí uma hora a bomba explode. E quando explode, você fala assim, não dá mais, tchau e benção. Aí você fala assim, mas o que eu fiz? Eu não sabia que isso te incomodava. Se você tivesse me dito, eu poderia mudar isso. Mudar isso não é que eu vou mudar, mas eu ia deixar de fazer aquilo que lhe incomodava. Só que a pessoa não fala, porque ela acha que a pessoa tem que adivinhar. Adivinhar, então assim, eu deixei subentendida que não é possível que esse homem não se toque. A mulher faz muito isso, não é tão mais fácil você chegar e falar, tipo, o Michel falar, Roberta, quando a gente for sair, não deixa as luzes ligadas. Assim, então assim, já, Roberta, quando a gente sair, não fique falando naquele meu probleminha lá com meus amigos, não. Assim, é conversa, que você às vezes fala assim, mas Michel, eu não sabia que aquilo lhe incomodava. Assim, exatamente. É detalhe, tipo assim, não posso gostar, Roberto, que você fale daquilo ou daquilo. É comunicação, depois começa... o celular tá tão intolerante, que eu até lembrei aqui de uma história, tomara que esse meu amigo não assistisse esse podcast. As pessoas estão tão intolerantes
que ele namorou há um bom tempo, ele era junto com a pessoa, e ela terminou o relacionamento com ele, sabe por quê? Porque ele, quando ele faz xixi no vaso, ele não tampava, não baixava a tampa do vaso. Ela falou assim, ó, você não vai tampar? Ele falou, eu não vou tampar. E detalhe, além dele ter que tampar, ela queria que ele fizesse xixi sentado. Então ele tinha que fazer xixi sentado no vaso e ele tinha que fechar a tampa. Então ele falou assim, pai, eu tenho que fazer isso em casa, eu tô em casa. Tipo, aí ela disse que pegou ela, certo dia ela falou assim, não dá mais não, foi embora. Olha aí. Terminou o relacionamento por conta... Não é meu assim, Deus do céu. meu amigo, somos adultos, isso é um detalhe. Então assim, você terminar um relacionamento por conta de uma tampa de vaso, ou porque você quer fazer seu marido Coitado. fazer xixi sentado num vaso... Nathan, as pessoas têm suas limitações. Isso que você falou, por exemplo, de você não ouvir o outro, é muita verdade. E isso é em tudo, tá? Na minha consulta com minhas pacientes, em relação a essa parte de baixa de libido, eu converso. Você conversa com seu marido? Aí, não, doutora, eu não converso. A gente mal conversa. Aí eu falo assim, mas você escuta o seu marido? Como essa conversa? Assim que ele cala, por exemplo. Assim, eu sempre pergunto assim, quando ele se cala, você tem a resposta assim na ponta da língua? Ela, eu tenho. Ela não ouviu. E nem o outro ouviu. Sabe? Porque assim, quando a gente escuta alguém, Nathan, eu escuto. Eu te escuto na essência, né? Eu paro aqui, eu tô te escutando e tudo. Quando você termina aqui de falar, eu raciocínio e eu te respondo. Agora, assim, na hora que você fala assim, mas é porque você não baixa tampa da privada. Mas aí eu nem escutei o que a mulher falou, entendeu? Eu nem ouvi já tá só a pessoa se calar para dar a resposta. Eu só quero dar uma resposta, eu só quero provar que eu tenho razão, entendeu? Então, assim, isso aí não pode, né? De jeito nenhum. E nos relacionamentos, de forma alguma. E pode parecer uma coisa pequena, mas não é. Na mulher tem muito impacto na baixa de libido, essa parte desse abismo aí de diálogo entre os dois, né? Mas às vezes isso pode partir dela. Então, assim, esse é o problema. Assim, às vezes é um problema que parte da mulher. Tipo, eu já tive relacionamento com algumas pessoas que elas em si tiveram esse problema em comunicação. Eu sou um cara que fala demais, Roberto. Assim, eu gosto de comunicação. Só que, tipo, eu já senti a ausência de comunicação do outro lado. Isso acontece porque, assim, Nathan, não é questão de ser homem ou mulher. É questão de ser dois seres humanos, seres humanos se relacionando. Assim, por isso que eu digo assim, ó. Eu hoje busco me relacionar com pessoas que gostam de se comunicar também. Porque eu sou um cara que fala pra caramba. Aí, imagina aí, eu tô aqui, eu falo pra caramba. Aí eu vou me relacionar com uma pessoa que mal fala, Roberto. Como é que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo. Essa pessoa ela vai absorver tudo calada. Ela não vai me compartilhar comigo o que está incomodando ela. Sim. E eu vou ter que adivinhar como você disse. Então eu tenho que adivinhar. Então se eu vou ter que adivinhar, como é que vai dar certo? Não pode. Por exemplo, um exemplo lá de casa mesmo. Um dia desse eu estava conversando, aí Michel me disse uma coisa que incomodava ele, não estou lembrando aqui o que era. Aí ele falou, não, mas quando você faz isso, eu me incomodo muito, e você fez de novo hoje, você fez de novo não sei quando. Aí eu fui parar para pensar assim, eu falei, caramba, é mesmo, eu fiz. Mas na hora que eu faço... Você não pensou naquela consequência que ele pensou. Eu nem pensei, entendeu? Tipo assim... Ou então, uma coisa que eu falo muito pro Michel, assim, ó. Nem tudo que eu falo é o que o outro escuta, tá? Isso é a mais pura verdade. Ou seja, eu tava fazendo isso... lembrei, por exemplo, quando eu falo assim, não, amor, deixa que eu fique com a Maria Alice, vá fazer suas coisas. Ele achou que, tipo assim... Ele ficou chateado lá na hora que ele falou assim, poxa, amor, mas eu também quero ficar com a Maria Alice. Né? Eu também quero... Mas na hora que eu falei, eu não falei isso... Tipo assim, pra machucar ele. Eu falei porque eu tava achando que tava fazendo bem, né? Não, amor, porque você tava sem tempo, aí você vai e resolve tal coisa. Isso não era na minha cabeça, viu? Mas ele interpretou uma coisa, eu achei que era outra coisa. Se ele não tivesse me dito, ninguém tinha resolvido nada. Aí foi o que eu fiz, eu falei assim, amor, tudo bem, eu vou melhorar nisso daí. Mas eu te peço mais uma coisa. Toda vida que eu fizer isso, na hora que eu estiver fazendo, porque talvez eu faça tão assim, tão enraizado esse comportamento, tu me avisa na hora. Na hora, assim, na hora que eu tô fazendo, fala assim, tá fazendo de novo. Pra poder eu ir me, sabe? Policiar. Ir me policiando e não ir fazendo. E da mesma forma dele, entendeu, Nathan? Então, assim, as pessoas não adivinham nada. Né? Não adivinham nada. A gente realmente precisa ter diálogo. Comunicação. Comunicação, é conversar. É porque a gente hoje em dia está muito difícil até de silenciar nossa mente. Quantas pessoas estão com dificuldade de dormir, né, Nathan? Às vezes, porque vai deitar e a mente fica lá. Eu não consigo, eu invejo o meu irmão. O meu irmão, ele deita. O meu irmão, ele dorme em segundos, não é um minuto.
Quando eu morava com a minha mãe, eu tinha inveja do meu irmão. Nós estávamos aqui, ele se encostava. Eu contava, Roberto, eu contava porque eu tinha raiva. Meu irmão, eu contava 1 minuto. 30, 40 segundos ele estava lá, roncando. Eu falei, cara, não existe, isso é mentira. Eu falei, não é mentira, não. Eu passo o quê? Ó, quando eu deito, se eu deitar 11 horas, eu vou dormir às 11h20. 11h10, porque assim, eu fico rolando. É a cabeça do lado. Eu penso, o que eu fiz no dia inteiro? O que eu tenho que fazer amanhã? Isso, aquilo. Eu fico pensando em 1000 coisas, aí eu fico pensando em ideias. Do nada, sabe o que acontece aqui? Do nada. Eu tô aqui pensando, eu levanto, pego o celular, vou no bloco de nota e noto alguma coisa. Tipo, às vezes tem uma ideia. Quando eu vou dormir, eu falo, olha que louco, eu não consigo deitar e desligar. Desligar, né? Não, meu irmão não, é segundos, assim. Ele é segundos, mas quando eu digo segundos, não é mentira, é segundos. Não é 1 minuto, ele tá roncando. Eu falei, mãe, por que isso acontece com esse cara? O que ele tem que eu não tenho? Que ele consegue, ele tem essa face. Eu não compreendo isso. Eu falei, esse cara não tem problema? O que eu pensei é isso, ele só pode não ter problema. Porque o cabo consegue desligar com segundos e eu passo minutos e minutos para dormir. Então, assim, não dá. Isso eu ainda estou para compreender por que isso acontecia. Ou se eu posso fazer para que isso aconteça também comigo. Porque eu queria poder deitar e dormir logo. Eu não consigo. Entendi. Eu não consigo. Não sei se você consegue fazer isso. Pronto, às vezes, quando, por exemplo, eu vou deitar, o Michel é assim, viu? Ele deitou, apagou, o meu filho também mais mesmo, velho, é ele rápido, deitou, né? apagou, Mas por quê? Porque ele falou, amor, eu vou dormir, tipo assim, eu vou dormir, eu não tenho que ficar pensando, entendeu? Eu vou só dormir. Aí meu filho também é desse jeito, ele fala, eu vou dormir. Se eu falar com 5, eu falo assim, Caio, aí ele hã? Assim, eu percebo que ele já estava realmente dormindo, eu falo, tu estava dormindo? Aí, eu tava, assim, acorda desnorteado, estava dormindo. Aí eu já perguntei, Caio, como é que você consegue? Ele, mamãe, tipo, eu vou dormir, eu não penso em nada, eu só vou dormir. E às vezes, Nathan, claro, que às vezes eu consigo e tem vezes que eu não consigo fazer isso, porque eu fico pensando assim, mas amanhã tem que deixar a Maria na escola, tenho que ir lá na clínica, tenho que não sei o quê. Eu tinha esquecido que 11 horas eu tenho a consulta do Pretinho, que é meu cachorro, né? Tem uma consulta dele, tenho que levar. Eita, quem vai buscar a Maria Alice na escola amanhã? Vou falar pro Caio. Eu sou desse jeito. Aí eu vou ter que falar com o Caio buscar a Maria Alice amanhã na escola, então falar com o Michel para ele pegar ela na escola. Então, assim, aí você vai. Só, Nathan, que eu, sinceramente, aí foi que eu comecei a fazer, eu começo a meditar. Hoje em dia eu vou dormir, eu tento meditar, né? Tento desligar, me concentro na minha respiração e toda vida que meu pensamento foge, eu tento voltar a me concentrar. E aí quando eu vejo, eu já dormi. Eu tô fazendo isso agora, tipo, eu faço meia hora antes de dormir, eu desligo tudo e fico relaxando. Tira o celular de perto também, aí né? Uma vez eu conversei com a doutora André, que é a esposa da Dayane, faz muito isso, não sei nem se ela lembra disso, que isso faz tanto tempo, faz tanto tempo, foi o tempo que ela treinava comigo, isso foi em 2014, 2013, então assim, faz mais de 10 anos. Eu falei assim, que eu dei esse mesmo, isso é tão antigo, eu dei esse mesmo relato pra ela, eu falei, doutora André, como é que faz pra dormir rápido? Aí ela falou assim, eu não sei se ela falou isso sério ou foi brincando. Ela, Nathan, é só não pensar em nada. Aí eu falei, como é que não pensa em nada? Eu falei, como é que eu faço para não pensar em nada? Ela, Nathan, pensa nas nuvens. Pensa nas nuvens. Aí eu falei, cara, às vezes quando eu tô pensando em muita coisa, isso funciona comigo. Sim. Quando eu tô pensando em muitas coisas, eu tento pensar em nada. Aí lógico que eu tô pensando na nuvem, só que eu penso só na nuvem. Tipo, enquanto eu tô aqui pensando em 1000 coisas, eu paro só pensar aqui, eu deitado. Aí eu penso que isso é nas nuvens. Eu penso em ver um montão de nuvem. No céu ali voando, como se estivesse um avião. Eu penso nas nuvens. E pronto, aí eu apago. Exatamente. Por exemplo, eu me concentro na minha respiração. Eu fico me concentrando. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra. Quando eu vejo, já apaguei. Entendeu, Nathan? Assim, realmente é a gente tentar se concentrar em algo e meio que silenciar, porque a gente não vai ter como resolver, né? E hoje a gente vive numa ansiedade tão grande, demais, de hoje em dia, né? Principalmente depois da pandemia. A mulherada aí também sempre me preocupa, sempre me procura, né? Em relação também a essa parte, porque assim, a gente tem que tentar fazer, como a gente diz, o manejo do estresse, né? Tentar fazer o controle dessas coisas. Tem coisas, gente, que a gente não vai conseguir resolver. Uma vez me fizeram uma pergunta, Nathan, foi agora, eu estava em São Paulo, foi uma paciente que ela me segue, e ela falou assim, doutora, como é que você consegue dar conta de ser médica, ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, de ser empresária, ser filha, tentar cuidar do seu corpo, de estar presente para os seus pais também. Como é que você consegue dar conta de tudo? Eu falei, mas eu não dou conta de tudo, né? Eu consigo dar conta não dando conta de tudo. Porque até falei para ela, olha, quando eu estou em crescimento em alguma área da minha vida, eu estou em falta na outra.
pode ter certeza. Quando eu estou muito focada no meu trabalho, Natan, quando eu estou crescendo muito no meu trabalho, e lá no meu canal, e aqui, e no Instagram, e lá no TikTok, e que eu estou atendendo minhas pacientes, eu estou deixando, às vezes, de pegar minha filha na escola, eu estou deixando, às vezes, uma conversa com meu filho que eu tinha à tarde, um café da tarde com meu marido. Então, assim, quando eu estou crescendo muito aqui, eu estou numa falta aqui. Mas também, por exemplo, minha filha passou por uma dificuldade na escola, na adaptação. Um mês, Natan, eu passei um mês e pouco, todos os dias eu ficava na escola. Enquanto ela se adaptasse, eu parei de trabalhar, fechei toda a minha agenda, não gravei mais nada. Então, assim, eu vou me dedicar à transição escolar da minha filha Maria Alice. Então, assim, Natan, eu estava com super sucesso, eu tive super sucesso aqui com a minha filha, mas eu tive uma falta no meu crescimento profissional. Você não consegue 100% de tudo. Exatamente. Então, assim, e eu não fico me cobrando. Ai, meu Deus do céu, a minha casa está bagunçada porque, sei lá, eu passei o dia hoje com meus filhos aqui, fui trabalhar, minha casa está bagunçada. Natan, eu não vou ter como dar conta de tudo. Porque se eu tentar dar conta de tudo, se você que está aí tentar dar conta de tudo, você vai enlouquecer. Entendeu? Você vai ficar doida, porque você não vai conseguir dar conta de tudo. A gente vai fazendo aquele malabarismo, entendeu? E tentando deixar tudo ali equilibrado. Tudo girando, tudo equilibrado, Natan. E aí, assim, é estabelecer prioridades na vida. Por exemplo, Natan, hoje em dia, para mim não tem dinheiro no mundo que pague. Eu, sei lá, meu marido trabalha em Sobral segunda, terça e quarta. Quando ele está quinta e sexta, não tem dinheiro no mundo que pague para mim, por exemplo, se falar assim, Roberto, eu vou te dar 10 mil reais para trabalhar para mim na quinta-feira. Se ele vai estar em casa na quinta-feira, Natan, eu não vou trabalhar, eu vou ficar com ele, entendeu? Porque eu coloquei como prioridade estar com ele naquele momento, porque eu já não estou na segunda, na terça e na quarta, então na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, não tem quem faça, eu vou ficar com ele. Eu tento me virar em tudo nos dias que ele não está. E assim vai indo. Roberta, vai ter a gravação do podcast que tu vai ficar assim, famosíssima, mas é no dia do São João da tua filha, é no dia da apresentação do trabalho do teu filho na faculdade. Tu vai? Não vou, Natan, eu não vou para isso, eu vou priorizar a minha família. Entendeu? Assim, então, assim, tudo são as prioridades que a gente vai colocando. O peso que determina somos nós, o peso de cada coisa, né? E eu também não fico assim me cobrando, ai, poxa vida, não consegui isso. Tipo assim, não, eu tô super satisfeita, assim, e aí você vai estabelecendo. Claro que para algumas mulheres, para mim é muito importante a parte profissional. E, tipo assim, você prioriza isso. Para mim, eu tenho outras prioridades e cada ser humano é um ser humano único e ele vai vendo o que é mais importante para você. Agora, claro que tem coisas que você tem que colocar como prioridade na sua vida. Aquele tripé que eu falei. Sono, alimentação e dieta. A dieta que eu digo, não é a dieta restritiva, não sei o quê. Não, é uma dieta balanceada. Tudo é dieta, gente. A dieta ruim é uma dieta, né? E a dieta boa é uma dieta. Tem uma vez, eu lembro, dieta. Isso aí eu até lembrar, eu não esqueço meu TCC. Eu tinha feito assim meu TCC, no tempo que eu estava fazendo meu TCC, eu botei lá, o tema foi exercício resistido na prevenção da obesidade. Aí eu tava lá fazendo meu TCC e tudo, aí eu mudei pra minha professora, que era minha orientadora, né? Uhum. Aí eu botei lá, aí eu peguei um artigo e eu botando, a alimentação saudável é fundamental para o emagrecimento, que eu bati muito na tecla do emagrecimento. Aí minha orientadora, Natan, o que é alimentação saudável? Aí eu falei assim, a pessoa comer coisas boas, saudáveis, mas tudo é saudável, entre aspas, Natan. Então assim, basicamente você botou aqui entre parênteses, dieta. Então, assim, a dieta é o que a pessoa vai comer. Uhum. Então, assim, você tem que ser mais específico nisso. Porque todo mundo está em dieta constantemente, todo mundo está em dieta. Agora, a questão é que tem gente que consome alimentos mais calóricos, menos calóricos, não tão benéficos ao organismo, que são esses fast foods, são isso. E também não é só isso, é a frequência também. Então, são inúmeros fatores. Então quando ela me falou isso, rapaz, só isso deu não sei quantas laudas eu abordando só sobre essa temática. Sim. Que... Tipo, era algo tão simplificado que eu botei em poucas palavras e viraram laudas. Porque Sim. eu fui especificar realmente e falar um pouco mais adentro sobre o que é uma alimentação, sobre o que é nutrir. Porque assim, tem pessoas que comem. Comer, todo mundo come. Mas comer é diferente de nutrir o corpo.
Então o corpo ele tem que ser nutrido, não é só comer. Comer você pode comer pizza, hambúrguer, tudo. A questão é você está nutrindo o seu corpo, você está realmente dando o combustível que ele necessita. Então comer é diferente de nutrição. Por isso que você tem que ter uma nutrição, alimentação. Você vai um nutricionista para ele te nutrir de forma adequada, de acordo com o seu objetivo. Então tem gente que pensa, eu como bem. Come bem? Será? Se você come bem, então por que você não está tendo o resultado que você deseja? Então se você não está tendo esse resultado, é porque você está comendo. Você não está nutrindo o seu corpo, que é a máquina que você usa todos os dias, toda hora, a todo instante, e é quem você é. Então as pessoas têm muito essa confusão de nutrição. Então elas pensam que se alimentam bem, mas se você for olhar, começa a somar aqui, é uma droga, tá se alimentando super ruim, tá comendo... Eu tinha uma fase que perto da academia tem uma pizzaria. Sim. Antes, quando eu tava com 92 quilos, olha aí, Will. É assim, eu acho legal, porque olha como é na nossa cabeça. Eu saía da academia, assim, eu dava aula até 8, 9 da noite. Aí lá da academia tem uma pizzaria. R$14,99. Uma pizza com refrigerante. Meu amigo, quase todo dia eu jantava isso. Saía da academia, parava meu carro aqui em frente à pizzaria, e é rapidão, a pizza ficava pronta em 7 minutos. Chegava lá, me deu a mesma de sempre. A pessoa até sabia a de sempre, né? Pedia lá uma calabresa lá, esperava aqui rapidamente 5, 7 minutinhos, pronto, pegava a pizza, chegava em casa. De 7 dias na semana, 4 dias eu jantava pizza. Sim. Por quê? Porque era rápido e barato. Era R$14,99, uma pizza e uma pizzazinha de 4 fatias junto com um refrigerante. Era saudável? Não, longe disso. Só que eu entrei no quê? No comodismo e me via no espelho, estava bem fisicamente, entre aspas, porque eu via o braço grosso, o peito elevado, então estou bem. Então é aquela situação que o falso magro também tem, não vê a barriga elevada, não estou com buchão não, então estou bem. Mas será? E essa massa magra está elevada? Será que você está com um percentual de gordura muito elevado e a massa magra é muito baixa? Então tem que ver essa descompensação, porque senão o corpo vai estar numa decadência. Você vê assim, é muito comum as pessoas estarem fisicamente, visivelmente, sem barriga e acharem que tem que ter hipertrofia. Ou achar que não precisam emagrecer. Mas será que realmente você tem que ter só hipertrofia? É isso que eu procuro deixar isso bem claro para a galera que... Meus alunos e para os amigos no Instagram. Para quem me segue. O que não gera resultado é você não saber qual o seu real objetivo. Será que realmente você precisa de emagrecimento ou de hipertrofia? Então esse conflito, essa divergência de você não alinhar o seu treino com o seu real objetivo, você não consegue ter resultado. Porque tem gente que quer emagrecer e precisa de emagrecimento e está treinando e se alimentando como se precisasse de hipertrofia. Sim. Isso vai bloquear teu resultado, você não vai ter resultados. E tem gente que precisa de hipertrofia e está achando que precisa de emagrecimento e está se alimentando como se fosse para emagrecer. Então está numa dieta muito restrita e hipocalórica, então não está gerando uma demanda energética necessária, não está se alimentando de forma necessária para a construção muscular e não tem resultados. É verdade, então, Nathan. Tem que ter isso tudo muito bem equilibrado. Então é por isso que é necessário você primeiro procurar um profissional para saber qual a sua real necessidade, realmente ver se você precisa de hipertrofia ou de emagrecimento, para com isso você ter como consequência saúde, que é o resultado que você deseja. E Nathan, você falou uma coisa que é legal, que tipo assim, que você se via e se achava bem, não é, de corpo. Você acredita, por exemplo, que eu me olho no espelho, como a gente se vê todo dia, né, a gente não nota grandes mudanças, porque a gente está habituado ali todo dia. E aí, às vezes, uma calça apertou um pouco mais, faz mal não, eu compro um número um pouquinho maior, entendeu? Uma blusinha um pouquinho mais frouxa, estou me sentindo bem. Aí, quando foi um dia, Nathan, e eu me sentindo bem e tudo, sabe? Quando foi um dia, a minha filha bateu uma foto e me pegou, assim, desprevenida, né? Não tento segurar nada, nem me posicionar. E ela bateu a foto do meu celular, quando eu me olhei, eu falei, meu Deus, vale, eu tô desse jeito. Você acredita? Por outra visão, né? A filha... Foi, tipo assim, eu tô assim. Eita, eu tenho que melhorar minha alimentação. Então, porque eu tava comendo para hipertrofia. Porque eu achei que eu tinha que ganhar massa, né? Porque eu vou fazer 37 anos, né, já. E aí, o que eu penso? A minha família, ela tem um histórico de menopausa precoce. A menopausa, o conceito de menopausa, é quando o normal é entre 45 e 55 anos, tá? A minha avó entrou com 28 anos. Putz. Foi, na menopausa. Ela teve uma insuficiência ovariana precoce. E a minha mãe entrou, se eu não me engano, antes dos 40 também. Então, eu tenho que ficar alerta, né? E aí eu pensei, não, como eu vou entrar na menopausa, talvez eu entre um pouco mais cedo, eu preciso preparar meu corpo, preciso ganhar massa magra.
Porque quanto mais massa magra eu tenho, mais produção de testosterona, e mais produção hormonal e tudo, eu vou me sentir bem. E eu comecei a fazer dieta como se eu tivesse que aumentar a massa magra, exercício como se eu tivesse que aumentar a massa magra. Tudo isso me planejando, que até quando eu fui ao nutrólogo, ele me perguntou, qual é o seu objetivo? Eu falei, eu estou me preparando para quando eu entrar na menopausa. Ele, poxa, mas como assim? Eu falei, não, mas Natan, tipo assim, a gente tem que se preparar para o que vai vir, não é? Eu quero... Não espero o pior acontecer. Exatamente. Eu quero chegar nesse período da minha vida, que para muitas mulheres é um período de turbulência, eu quero chegar bem nesse período da minha vida. E se minha família tem esse histórico, poxa, eu tenho que começar a me programar para isso. Então, eu sempre estou vendo ali meus níveis hormonais, porque também a pessoa pensa, Natan, que terapia de reposição hormonal, ele é feito depois que a gente para de produzir os hormônios. E eu sei que é muito demonizada aí por vários médicos que falam assim, terapia de reposição hormonal, assim, causa câncer, causa isso, mas se ela for muito bem indicada, Natan, ela tem vários benefícios para as mulheres, entende? Então, assim, eu sempre estou olhando isso para poder, o que eu precisar, eu ir fazendo antes que aconteça, né? Então, assim, quando ela me mostrou essa foto, eu falei, caramba, eu tô engordando. Eu preciso fazer, então, outro tipo de estratégia, né? Eu tenho que fazer outro tipo de atividade física, eu tenho que melhorar, eu tenho que trocar alguns alimentos para poder realmente ir melhorando, Natan. Porque esse é um período muito importante na vida da mulher. E é um período que traz mais incerteza, é um período que traz mais insegurança, né? Porque a mulher, ela vai passar ali a não ser mais reprodutiva, né? Nível, assim, quando a gente fala de você conseguir reproduzir, ter filhos, e isso às vezes gera na mulher uma angústia, tipo, caramba, às vezes eu tenho pacientes que às vezes nem queriam mais ter filhos, aí depois fala, mas eu não posso mais ter filho, e agora, doutora? Eu pergunto, mulher, mas tu estava pensando nisso? Não. Mas agora eu pensei que agora que eu não posso mais, né? Eu falei, mulher, tu não estava assim organizada da vida, tipo assim, para com isso, entendeu? Assim, não pensa, se você já tinha se planejado para isso, consequência não. Ok, né? Vamos se programar para ter uma menopausa legal. E aí, por exemplo, um climatério, assim, né? Legal. E aí, Natan, por exemplo, eu vejo o caso mesmo da minha mãe, tá? Minha mãe tem 54 anos. Se você ver... Afinal, atleta, viu, galera? Atleta, a mulher, se você vê a mulher, você pensa que ela tem 25 anos. Se você olhar ela tem um nível de percentual de gordura mais baixo do que o meu, mais baixo do que da minha irmã. Tem um percentual de massa magra muito mais alto. Treina constantemente, Natan. E ela começou tudo isso quando ela já estava com o quê? Muito tempo de menopausa, já estava no período pós-menopausa, e ela estava se queixando disso, ondas de calor, doutora, minha filha, eu estou com muita calor, sabe, um incômodo, uma angústia no meu peito, meu cabelo muito ressecado, a unha mais quebradiça, e eu falei assim para ela, mãe, começa a malhar, e ela começou tudo isso na pandemia. Começou nos videozinhos, né, que tinha um rapaz que dançava, ela começou a fazer umas danças no YouTube, começou a perceber um certo resultado, foi criando gosto por aquilo, né? Quando começou a fazer atividade física com o próprio peso do corpo, Natan. Isso aí quando eu fui sua aluna também você me ensinou, tipo assim, às vezes não é só a carga, né? É a forma da execução do movimento e tudo mais. E ela foi notando o resultado. Quando as academias voltaram, ela começou a treinar. E, tipo assim, Natan, ela foi uma vez, tipo assim, todo dia ela foi indo, entendeu? Todo dia. E às vezes é difícil, sei lá, fazer exercício todo dia. E até eu falo para minhas pacientes assim, a gente tem que agir igual um drogado, sabe? Só por hoje não. Tipo assim, só por hoje eu não vou comer aquele doce, né? Só por hoje. Tipo assim, não vamos pensar assim, eu nunca mais vou. Não, vamos pensar assim, só hoje. Viveu hoje, né? Hoje, só hoje. Hoje eu vou me alimentar bem. Eu essa didática. Né? Eu sempre falo, igual, porque quando a gente vai tratar uma pessoa que tem um vício, né? Que é um adicto, que ele tem um vício, por exemplo, numa maconha, numa cocaína, no álcool, ele não pode pensar no longo prazo, Natan. Ele não pode pensar assim, eu nunca mais vou beber. Não, ele tem que pensar assim, não, hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou beber. Então, assim, amanhã, quando for amanhã, hoje eu não vou beber. E aí ele vai vencendo dia após dia, né? Porque se você jogar no seu cérebro assim, eu nunca mais vou comer um doce. Dá um desespero, Natan. Dá um desespero na pessoa. Então, o que eu penso? Não, hoje eu não vou comer doce, hoje eu não vou fugir da dieta. Hoje, amanhã eu não penso muito. Hoje eu vou pra academia, hoje eu vou. Não sei se eu vou estar pensar no hoje, todo dia, mas hoje eu vou. E assim,
E aí, Nathan, você vai indo no hoje, fazendo todo dia ali um pouquinho, vai ter o tempo ali que você tem um resultado, que você acha legal, né? E aí eu acho que é nessa fase que a pessoa se vicia, né? Ai, agora eu quero ir pra academia. Muito assim, pelo resultado, liberação de hormônios e tudo. E aí você vai indo. E assim minha mãe foi. E aí ela foi indo. E, gente, ela tem um corpo hoje espetacular, mulher. Zero queixa. Vivia com dor na coluna, dor no joelho, dor no pescoço. Era dor em tudo que é canto. Hoje em dia não tem mais dor de nada, tá? Não tem mais dor de nada. Por conta de quê? Porque mudou, né? Realmente aí esse estilo. Exato, e como ela, né? E como ela já tinha um bom tempo de menopausa, já tinha saído da janela de oportunidade de começar uma reposição hormonal, ela nem fez reposição hormonal, por exemplo. Diferente de muitas mulheres que têm a oportunidade de fazer. Né? Tem a oportunidade de fazer se elas forem realmente nessas consultas regulares, né? E for vendo e for acompanhando. E assim a gente vai indo. Então, assim, Nathan, pode dizer, assim, vamos fazer o hoje. Vamos pensar hoje. Hoje eu vou. Eu vou agora adotar isso aí quando a galera achar difícil assim, ó. Pense no hoje. Diga, hoje eu vou fazer dieta, hoje eu vou treinar. Eu não sei amanhã, mas hoje eu vou me comprometer em fazer hoje. Hoje eu me comprometo. Aqui, ó, a mãe dela teve resultado. E, galera, sério. Né? Acho que depois eu vou até ver se eu Will, falo comigo pra botar uma foto aqui da mãe da Roberta. Ó, o Will vai pegar uma foto da mãe da Roberta, ele vai me mandar a foto, ó. Tá aí, ó, a foto dela. Pã. Bota o Instagram dela aí que vocês vão ficar assim chocadas. Assim, inspirado na mulher. Tem quantos anos, Roberta, ela? Minha mãe tem 54 anos. 54 anos. Galera, se vocês verem a mulher, sério, eu sigo ela no Instagram, ela tem, parece que tem 25 anos. Ela treina pra caramba, o físico... Acho incrível. A sua mãe tem um corpo... E eu disse pra ela, mãe, posta até todo dia. Atleta, pra competir. Se ela quiser competir, ela consegue. Fisiculturismo, porque a mulher tem um físico muito top, galera. Ela não queria postar, viu, Nathan? Eu falava, mãe, posta todo dia, mãe, porque até isso motiva as pessoas, de eu olhar isso a senhora motiva, lá, você se cobra, você fala assim, eu me sinto... Pô, você é uma mulher de 54 anos, tem esse físico, como é que eu, que sou mais nova, não tenho? Não tenho, né? Então assim, galera, pensar no hoje, fazer o hoje, que o fruto vem amanhã. E olha que interessante, a gente já está com quanto tempo aí de... Vamos entrar 2 horas daqui a 2 minutos. Eu falo muito, né? Galera, e tu também? E galera, 2 horas de SelvaCast. Assim, o SelvaCast no começo, o primeiro durou quanto tempo, hein, Will? 40 minutos, não foi? O primeiro foi 50 minutos. Olha só, olha que louco. O primeiro que foi com a Dilson durou 40 minutos. Aí foi numa crescente. Já teve até de 3 horas, 2 horas. Assim, ó, acho que não é, o mínimo agora é 1h30, né, Will? Porque, galera, é conteúdo demais. Então, eu vou começar a fracionar, ó. Eu tô devendo a quem já veio aqui, vai ter que vir novamente, porque eu falei pra galera, ó, vamos remarcar isso depois, marcar mais gente, vamos até marcar depois você e o Dr. Michel. Perfeito. Pra vir vocês dois aqui pra gente conversar aqui, e aí vai sair aqui a conversa também, longa. Nathan, como você falou que a gente aborda como o ser humano como um todo. Então, a gente falou de algumas doenças da mulher, a gente falou de sexualidade feminina. De casamento. A gente falou de relações, né? Relacionamento, falou de filho. De treino, emagrecimento. Física, de tudo. Tudo, pois é. Então, assim, essa questão, o objetivo do SelvaCast é abordar o que vocês vivem no cotidiano, para com isso, vocês compartilharem com nossos telespectadores, né? Que são vocês aí que estão nos assistindo, e você consiga absorver algo de produtivo aqui para você, e que você possa utilizar isso no seu dia a dia, porque assim... A gente sabe que eu não vou tirar totalmente, ninguém concorda 100% com ninguém. Mas, tipo, aqui, eu acredito que o objetivo do SelvaCast é isso, compartilhar essas informações e você tirar algo de proveito desse episódio e você aplique na sua vida e que você consiga ter resultado, seja de emagrecimento, seja na vida conjugal com seu marido ou sua esposa, não interessa, mas o objetivo principal do SelvaCast é isso, é trazer pessoas como você, como seu esposo, como todos os outros que já passaram por aqui, compartilhar essas informações, pessoas que trabalham especificadamente com saúde. Quem eu convidei até hoje são pessoas da área da saúde ou pessoas que vivem a saúde, como a Adilson que fez a bypass, o Dr. Michel também, Palheta, que já veio, o Abdala, que já veio e fez também a cirurgia. Então, o Dr. Michel Palheta, que trabalha também com a saúde feminina, que é radiologista, também que é seu esposo, né? Ele é um radiologista apaixonado por ginecologia. Exatamente, achei até legal, um radiologista apaixonado pela ginecologia. Ginecologia, né? E você também no caso, né? Que você também agora está seguindo, trabalhando muito fortemente a saúde da mulher no seu Instagram, como eu vejo. Eu acho muita... Galera, ela faz muitos vídeos, a Roberta... Ela usa uma didática muito interessante, porque eu acho que o problema hoje em dia é a informação. As pessoas elas não sabem, às vezes, transmitir a informação para que a pessoa que está assistindo absorva da melhor forma possível. Sim. E eu vejo lá nos seus vídeos, nos seus reels, lá,
a didática, você usa lá uma vagina de plástico para ensinar da melhor forma possível a descrever, para que as mulheres possam ver e realmente compreender o que você está buscando transmitir para elas, porque às vezes não adianta de nada você transmitir muito conteúdo, mas não transmitir esse conteúdo de forma clara, que as pessoas possam ter a compreensão e a percepção do que você está falando. Sim. E lá você deixa isso muito bem claro, como o Michel também usa muito. Eu uso até a anatomia lá, aquele negócio de plástico que ele usa, né? De a gente tem alguns modelos, né? Ele tem uns modelos lá. Eu acho muito legal aquela didática, ele pegar a caneta e ficar apontando com a caneta assim. Não tem como não absorver o que vocês transmitem. Tá, eu fico assistindo, eu fico preso lá porque eu acho legal a didática. A didática que vocês falam são muito bacana. Então, assim, não tem como não aprender. Então, assim, sigam a doutora Roberta no Instagram. Diga aí seu Instagram pra galera. É DRA Roberta Severiano. DRA de doutora, né? DRA Roberta Severiano. Galera, e ela é top no YouTube, viu? Aqui, ó. O canal dela é top. Diga aí o seu canal aí, pra caso... Também é DRA Roberta Severiano. Todas as minhas redes sociais você me encontra. Já tem quantos inscritos no YouTube já? Eu acho que tem 180 mil lá no YouTube. Uau. Olha aí, galera. Ó, muita gente. Mais de 100 mil pessoas no YouTube, ó. Só vem gente famosa pra cá, galera. Eu aqui ainda não sou, ainda não. Você também é. Mas vai dar certo, viu? Tamo junto, galera. Gratidão por você que ficou até aqui agora. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui. Sigam também a doutora Roberta. Me sigam também no Instagram, @NathanDD, que lá também todos os dias eu estou compartilhando informações sobre treino, sobre alimentação, sobre constância, sobre emocional, racional e diversos outros assuntos. Até minha vida pessoal também com o meu cachorro, que é o Bruce. Beleza, galera? Gratidão. Tamo junto. Até a próxima.